Muito boa noite, 9 horas 12 minutos, com um pouquinho de atraso, né? A gente não podia cortar o programa no meio. Estamos começando a cobertura especial da TV Câmara nas eleições 2012. E já mostro para vocês, estou eu e Val Cevalho aqui. A Vera está lá na convenção do PPS. A gente vai falar com ela já, que deve já estar retornando aqui à TV, para participar dessa edição especial. Afinal de contas, a TV Câmara está nas eleições 2012. Muito bem, 9 horas e 14 minutos, começando esse nosso encontro especial, sábado à noite. Tá vendo? Acha que funcionário público não trabalha? Trabalha muito, tá? Antes de mais nada, antes que eu esqueça, né? Mandar um abraço para o Arnaldo Ferraz, que me ligou hoje, está assistindo a gente lá de Bauru. Já falei para ele e vou falar publicamente. Se preciso for, a gente dobra o salário desse povo, hein? Mas ninguém tira ninguém daqui, não. E mandar um abraço também, eu vou depois ver aqui todo mundo que tá mandando recados. Aliás, ó, estou aqui com tudo na mão pelo meu Facebook, pelo Facebook da TV. Se quiser ligar aqui também, fica à vontade, tá? 3602-8780 é o telefone direto da TV, para dar a sua opinião como cidadão a respeito de tudo que aconteceu. Val, boa noite. Quanta confusão, né? Boa noite, Rodrigo. Quanta confusão, quanto espetáculo em todos os sentidos, né? Dá para arranjar um monte de sinônimos para a palavra espetáculo, para tudo que aconteceu hoje. E também uma verdadeira maratona de convenções, 12 convenções só no dia de hoje, começando desde as 7 horas da manhã. Tem convenção que não terminou ainda e no total aí de mais ou menos 25 convenções durante a semana toda, 12 só hoje, Rodrigo. 12 convenções, a gente estava falando de espetáculo, acho que boa parte da cidade ouviu, né, acabou agora há pouco esse mundaréu de fogos de artifício que oficializou a candidatura do Cacai. Hoje pouca coisa foi feita na oficialização da candidatura do Oswaldo, que não tem vice ainda, pelo menos até o momento, né? A gente vai discutir muito isso a partir de agora, só que assim, ó, o que cercou toda esse dia né, esse sábado das convenções, acabou sendo, né, Val, foi a candidatura do Oswaldo, porque até ontem ele corria o risco de não ter mais isso, vamos ficar aqui, Beto, ele corria o risco de não ter mais o PTB. E ainda não é garantido que ele tenha o PTB, né? Olha, eu diria assim que as convenções, praticamente todas as convenções que aconteceram, as de maior vulto, todas estão em aberto. Se for ver, praticamente todos os partidos não têm vice para apresentar, eles não estão conseguindo conseguir compor qual é o melhor nome, várias indicações são feitas, aí o partido não concorda, que realmente assim... Não tem nada decidido, né, Rodrigo? Se for ver, a convenção hoje é o último dia de convenção, mas a convenção mesmo, o último dia, vai ser o dia 5, que é o dia que se tem que registrar as convenções. Até lá, tá tudo igual. O único que tem candidato a vice hoje é o Rafael Agostini, né? É o Rafael Agostini e, em tese, é também o PSDB com o vice Jamil Buchala Júnior, que foi anunciado, mas também é assim, é tudo conversável. Tudo conversar, ou seja, nada. É que assim, funciona da seguinte maneira: as convenções, o período para as convenções termina hoje. Porém, o período para oficializar, homologar, registrar essa convenção vai até a sexta-feira que vem. Até o dia 5. Que é sexta-feira que vem. Ou seja, muita coisa ainda pode acontecer, né? Mas é um fato assim, até inusitado na história de Jaú, porque assim, normalmente chegou no último dia de convenção, o dia 30, aconteça o que tiver que acontecer, mas normalmente sai o prefeito, sai o vice. E nessa eleição nós temos 4, 5 partidos que estão sem vice. Tá certo. O prefeito hoje, assim que ele era aguardado muito, hoje aqui pela manhã, né, já estava acontecendo a convenção do PTB, existia o comentário de que a Caroline Franceschi, esposa dele, teria perdido o comando do DEM, que é o principal partido que apoia
o prefeito hoje, né, o único certo grande partido que está apoiando o prefeito, eles chegaram a Vera, estava no pé da escada e pegou o prefeito. Eu cheguei lá também, a gente conversou com eles, a gente vai ver essa entrevista dos dois para a gente começar a debater. Lembrando então, né, reforçando o que a Val falou, oficialmente confirmados Rafael Agostinho e Griso e talvez o Zucca e o Jamil Buchala. Enquanto a gente assiste a matéria, a Vera entra aqui, a Vera chegou da última convenção da cidade. Vamos ver a Vera falando com o prefeito e a Caroline. Prefeito, as coisas saíram do jeito que o senhor pensou? Saíram. Nós já tínhamos esses partidos já coligados, nós mantivemos os partidos, aqueles da base nossa. Ficou dentro daquilo que o senhor queria ou ficou dentro da possibilidade? Sempre a gente quer mais, sempre gostaria de ter mais, mas nós estamos com o que nós já começamos, nós estamos com 8 partidos na nossa coligação e vamos lutar. Está batido o martelo ou ainda poderemos ter mudanças? Não sei, até o último momento pode ter mudança, mas praticamente está selado já o compromisso. Obrigada, prefeito, obrigada. Caroline, muito tem se falado, está uma confusão imensa, muitos boatos. Hoje pela manhã falou-se muito que você teria renunciado à presidência do DEM. Como é que está de verdade as coisas? Não, eu sou presidente do DEM, eu não renunciei, isso é mais fofoca do que qualquer outra coisa. Infelizmente, os partidos torcem por isso, mas eu não lutei à toa, eu estou aqui, vou fazer a campanha do Democrata, vou fazer o maior número de vereadores possíveis e vou lutar pela reeleição do prefeito Oswaldo. Então o DEM está fechado com o PV? Está fechado com o PV, sempre esteve, não com o PV, com a reeleição do Oswaldo Francês. E como está o PTB em relação ao DEM e o PV, Caroline? Como é que você está vendo tudo isso que está acontecendo? Esse é o problema do PTB com o prefeito. Não me meto, eu só estou garantindo ao prefeito o apoio do Democratas a ele, não ao PV, ao prefeito Oswaldo. Muito bem, portanto, Vera Almeida já está aqui no estúdio. Boa noite, Vera. Boa noite, Boni. Boa noite, Val. Boa noite a quem estiver nos assistindo. Aí, ó, a audiência é grande, viu? Eu tô aqui acompanhando tudo aqui, ó, pra mim não perder tempo, ó. Nós mandar um abraço. trabalhamos bastante para isso. Alex Lima e a Madalena, a esposa dele, Ana Cláudia Vasconcelos, Lucas Paulo, Bruna Carobelli, Marcos Fernandes, Adriana Roveroni, oh meu Deus do céu, até aqui, hein? Sônia Mara de Aquino, todo Muita mundo gente. mandando recado. Eu vou, conforme as edições, a gente for acompanhando as coisas, passando aqui o nome de todo mundo que está acompanhando a gente. Bom, começou, né, tudo aí. Existia toda uma história, né? A gente vai contar. Ó, vocês podem ficar tranquilos que vocês não vão escutar em lugar nenhum o que aconteceu na convenção do PPS Os agora. Vou bastidores escutar são aqui, grandes. hein? É só aqui, porque agora a rádio tá fora do ar, jornal é só amanhã, ou seja, a notícia em primeira mão vai ser dada aqui daqui a pouco. A gente não tá segurando a audiência não, viu? Começou aí, né? Começou aí, Rodrigo. É aquela história. Agora o jogo começou. Começou, mas assim, começou e não começou também, viu? Porque, pelo que deu para perceber, isso pode mudar totalmente até o final de semana que vem. Vera, como analisar isso? Como passar para a população da cidade, explicar para o jauense o que está acontecendo com a política? Porque, assim, todo mundo, inclusive os próprios políticos, dizem que nunca foi tão difícil e tão complicado, né? Nunca foi tão complicado resolver tudo isso. Geralmente está tudo sempre amarrado, tudo certo, só espera oficializar. E não tem nada certo. Mas, Boni, assim, em política você tem que estar sempre um passo na frente do seu concorrente e do seu adversário. Qual a melhor forma de fazer isso, né? Alguns usam essa estratégia, deixar para decidir no último minuto. Enquanto isso, você fica ensaiando situações para você ver, sentir a movimentação do adversário. E aí, nas últimas horas, aí, acabando o tempo, aí você decide. É uma estratégia. Eu estava agora na convenção do PPS. Não fala nome, hein? Não vamos dar nome de nada. Isso vai ficar para o final, você vai acompanhar com exclusividade aqui nessa edição especial do Jornal da Câmara. E eu insisti nisso, porque depois da convenção de ontem do PSDB,
A não leitura da ata ontem lá criou-se uma polêmica muito grande, causou uma celeuma em torno disso, porque todos ficaram pensando, inclusive alguns membros do PSDB que estavam lá, pré-candidatos, inclusive à vereança, eles estranharam também, e enquanto eu conversava com o Serra, eles chegaram e perguntaram, e a ata, e a ata? E aí, depois disso, virou uma especulação dizendo que a não leitura da ata era um indicativo de que o que tinha sido, o que tinha ficado acertado ali na convenção não era o definitivo, poderia mudar. E aí, essa coisa rolou até hoje. E agora eu vim lá do PPS e ainda conversei mais um pouco sobre isso lá. A gente vai saber mais sobre isso, Val. Rodrigo, enquanto a Vera estava falando, eu comecei assim a voltar um pouco no tempo. Essa é a primeira eleição que nós estamos sem os grandes caciques aqui em Jaú, os grandes caciques que realmente dominavam as eleições. Então, por exemplo, nós tivemos aí esse problema, essa confusão toda do DEM, do PV, do PTB e tudo mais. Muito nome novo, né? Antes, quem que dominava, que cuidou desse cenário na última eleição? Foi o Valdemar Bauab, era aqueles reuniões, até mesmo com o PMDB, com o Celso Pacheco, também nesse meio todo. Então, nós tínhamos, nas últimas eleições, pessoas assim de peso na cidade que falavam assim, olha, é o seguinte, vocês estão com esse partido, vocês se coligam aqui, vocês vão fazer isso. Então, havia um direcionamento, uma pessoa de peso, assim, de conhecimento também, de história, que chegava e falava assim, vocês vão fazer isso, e todo mundo acreditava naquilo e corria atrás daquilo, entendeu? O pessoal, mesmo aí, a eleição do Oswaldo, por exemplo, havia, assim, uma certa disputa ali entre o PTB, o PV e todo mundo, mas todo mundo, né, pegou ali e seguiu. Agora não, nós estamos sem esses caciques que dão esse norte para os partidos. Então, é aquela história, aquela disputa de quem pode mais, de quem manda mais, e o que acontece? Acontece esse rolo todo. Inclusive, Val, no PPS ali, observando a conversa, o falecido Valdemar Bauab foi citado, teceram ali muitos elogios, então, assim, acho que ainda alguns resquícios daquela forma de atuar, de competir, ainda continuam e ainda são vivenciadas e são refeitas por alguns. Eram vozes de comando que se tinha, e assim, nós não temos em Jaú hoje pessoas que possam realmente incorporar esse papel de comando. Faltam lideranças. Faltam lideranças. Ou a liderança, né? Ou a liderança. Mas, assim, é uma coisa muito nova, né? Porque a morte do Valdemar, do Celso Pacheco, são coisas recentes, de certa forma, na política jauense, e vai levar um grande tempo para que se surjam realmente essas novas lideranças. Então, eu acho que a população ela tem que se acostumar, ou pelo menos entender esse período que a política jauense passa. Na verdade, a primeira eleição, né, sem todos, ou parte dos grandes políticos, né, que querendo ou não, acabaram se tornando referência aqui para todos esses outros políticos, né? O atual prefeito vem de uma escola de um candidato, o ex-prefeito da mesma que depois mudou e, né, seguiu o próprio rumo, o anterior veio da escola do outro grande líder e por aí vai sendo, e agora eles deixaram de existir. Agora a gente vai entrar naquela parte complicada porque ele é o atual prefeito e candidato. Ele tentou fazer esse caminho de se tornar um líder ou uma referência, mas, pelo visto, não foi possível. Porque, afinal de contas, ele até agora não tem na mão o comando de um dos grandes partidos que o apoiam, que é o PTB. Porque até o momento ninguém sabe o que aconteceu com o PTB. Mas é compreensível. Ou vocês sabem o que aconteceu com o PTB? Sim e não. Digamos que sim e não. Mas é compreensível porque liderança não se constrói do dia para a noite, não se constrói com imposição. É uma coisa assim que, se antes isso até acontecia, hoje não tem mais, ou pelo menos tem em menos quantidade, voto de cabresto e tudo mais. Então, hoje as pessoas conseguem falar, eu não quero isso, eu quero aquilo, e todo mundo, e é a tal da democracia que a gente vive, todo mundo acha que tem voz de comando, de certa forma tem. Todo mundo tem direito a se expressar, mas olha o que dá. A gente chegou no dia 30 de junho e não sabemos quem vai liderar a cidade, né? Pelo menos quem está disposto realmente aí a seguir em frente. Esse quebra-cabeça vai continuar se movimentando essa semana todinha, Boni. É isso que a gente pôde perceber. E todo mundo achou que tudo seria resolvido, ou que boa parte das coisas seria resolvida hoje, né?
Só que não se adianta mais dar murro na mesa, que não é mais por aí, né? Tá certo. Bom, aí aconteceu tudo isso, a gente teve as convenções de hoje à tarde, né? Mas aí, ô Beto, a gente tem aí a convenção do PR e o Partido do Pinho. PRB. Tentaram tirar o partido, Isso. não conseguiram tirar o partido. E o partido, a gente vai até exibir novamente essa matéria, porque assim, a gente não tem aqui as imagens da convenção do PT e do PMDB que aconteceram na semana passada, explicando aqui, a gente aguardou para fazer tudo isso, uma tomada de ciência da Justiça Eleitoral para poder viabilizar todo esse projeto. A gente teve a liberação desse documento apenas ontem, né? Foi ontem, né? 2 horas da tarde. Praticamente na hora da convenção. E então, por isso, mas a gente mostrou no jornal para efeito de registro noticioso ainda. Então vamos falar já da única coligação que está estruturada, né? E muito bem estruturada, diga-se de passagem, que é essa liderada pelo PT e pelo PMDB. E o PRB, que é o partido presidido pelo Pinho, foi um dos partidos que foi alvo de uma outra série de partidos, mas esse aí não conseguiram tomar da coligação do Rafael Agostini. Vamos ver ele conversando com a Vera. Aqui do meu lado, o presidente do partido, Luiz Fernando Galvão Pinho. Pinho, como ficou decidida a situação do PRB? Bom, aqui na convenção ficou decidido que para a candidatura para o cargo majoritário, né, estaremos apoiando o candidato Rafael Agostini, né, que está representando o partido do PT, e o vice Sigefredo Griso, né, pelo PMDB. E para o cargo para as coligações proporcionais, o PRB se coligará com os partidos PR, PSB, PCdoB e PRP. Né? Com esse grupo a gente já vinha conversando há algum tempo. Sentimos que o pessoal é bem acolhedor e, de certa forma, o partido estaria em casa. E nossos candidatos aceitaram, estavam viabilizando uma candidatura, então foi a nossa escolha, pelo menos aqui na convenção, foi feito dessa maneira e foi escolhido dessa maneira. Quantos candidatos a vereador saíram dessa convenção hoje, Pinho? Nós temos hoje 2 candidatos a vereador. Na verdade, o partido hoje ele tem poucos filiados, mas dos que tem estão dispostos a trabalhar, né, e colaborar para a campanha e a vitória nas eleições, né? Muito bem, esse aí é o Pinho falando do PRB. A gente vai usar até essa entrevista do Pinho, que é um excelente e competente advogado, também para falar a respeito da coligação do PT e do PMDB, que é a única estruturada, né? Até 12 agora. partidos. 12 partidos, todos certinhos, convencionados, né? né? Convencionados, todos. Já lançaram, dividiram os 12 partidos em grupos, 4 blocos, né? proporcional. Isso, para disputar vereadores. Mais de 130 candidatos a vereador, vai ter essa coligação. Uhum. E o Rafael, e né? pelo menos 18 minutos de TV. Que isso é o importante. Considerável. E olha que essa vai ser, esses 18 minutos de TV, Boni, na verdade é um dos pontos assim em que eles terão mais trabalho, porque é muito difícil, vocês sabem, fazer 18 minutos de TV mostrando sempre coisas novas, não é? Mesmo porque o PT não tem uma história aqui para ser explorada, então ele tem que explorar outras administrações, outras gestões. Então, assim, é muito tempo e você tem que tomar cuidado para estar sempre colocando coisas novas. Então, assim, o que é o ponto forte, o que causa inveja, né, nos outros partidos, o que muita gente queria ter mais tempo, tem que ser muito bem trabalhado, porque senão pode virar uma pedra no sapato, né? Ô, Vera, eu até acredito que nessa não vai ter tanta questão assim, essa questão de ser muito bem trabalhada. Dizem por aí que eles estão contratando duas equipes para se fazer esse trabalho, só que é o que já está sendo motivo de representações também. Por quê? Porque o PT, de certa forma, é o partido da Dilma, então é o partido da presidenta. Então, por conta disso, muitas obras que estão em andamento na cidade, elas têm aí o aval, o investimento do PT. Então, estão tentando aí ver quem é o pai da criança. Então, ao mesmo tempo... Assumir a paternidade. Exatamente, ou a maternidade, seja lá como for. Mas, ao mesmo tempo, então, que o PV vai usar certas obras, né, para falar da sua campanha, o Rafael, muito possivelmente, vai estar mostrando as mesmas obras
só que dizendo que são obras do PT. Vai ser problemático, ou seja, juntar isso aí que a Vera disse, né, que é sempre mostrar o novo e não ter esse novo, né? E o novo, na verdade, se for ver o que está acontecendo aí, que é o que já faz parte do programa partidário do Rafael Agostini, né? Exatamente. Mesmo porque, ó, vocês vejam só, até essa semana, por exemplo, podem acontecer inaugurações. Das grandes obras da cidade hoje, USP não tem ligação com o governo federal, né? Essas recentes, vamos falar da recente também, né? As casas que vão ser sorteadas agora, sexta-feira, essas são do projeto Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal. Ou seja, é uma coisa que ele vai puxar para ele. Mas, por outro lado, também vai ficar para o atual prefeito, né? Porque, querendo ou não, quem colocou em execução foi ele. A praça aqui, tudo bem que essa praça aqui, eu não sei quem vai querer ser o pai da criança, porque a praça já era para estar pronta faz tanto tempo, tá aí, né? Cercada. O PAC, 62 milhões. O PAC, 62 milhões, que eu não sei onde estão. Por falar em novo, Boni, a gente está falando do PT. Você sabe onde está os 62 milhões do PAC, Vera? Vamos falar do novo. Vamos mudar de assunto? Acho que o slogan é o futuro é agora. Não, calma, slogan de quem? Do PT. Do Rafael Cuidado, Agostini, o futuro é agora. Esse é o slogan dele, pelo tá amor de Deus, não sou eu que estou dizendo, tá lá. Numa das convenções hoje, do DEM, inclusive, foi citado o seguinte, que o futuro não é agora, o futuro já começou há 4 anos atrás. Então, assim, como a gente está dizendo, ele vai buscar outras gestões, ele vai enaltecer a presença do governo federal na cidade e, ao mesmo tempo, ele vai ter que enfrentar essa força, né, que contraria o próprio slogan dele, porque, afinal de contas, estão dizendo que o slogan não está de acordo com a coligação, porque ele foi buscar, o futuro é agora, mas ele foi buscar alguém do passado político de Jaú. Então, daí já mostra um dos problemas que PT e PMDB terão que enfrentar aí, né, nessa árdua campanha. Diga-se de passagem, quem disse isso foi a presidenta do DEM, a Caroline Franceschi. Doutora Caroline disse Franceschi. isso na convenção do DEM, depois veio para a convenção do PV e disse a mesma coisa. Só que, Vera, se eles... é difícil de falar isso, mas PV e PT, que brigam tanto na cidade, vão dividir, de certa forma, as mesmas obras, né? Os louros. É complicado, Eles têm um ponto em comum. Tem. E, sem dúvida, esses 18 minutos vão fazer a diferença, né? Tanto para o bem como para o mal. Porque eu gostei dessa colocação da Vera, né? Ter o que mostrar em 18 minutos. A não ser que você faça um jornal diário, aí você consegue, né? Agora, um jornal diário precisa ter notícias. E notícias, nesse caso, do próprio partido e da coligação, né? Não pode vir falando de ginásio de esporte, que foi construído em 1900 em Guaraná de Rolha, que daí também não adianta. Né? Mesmo um jornal diário, Boni, seria difícil, apesar que são 2 equipes, como disse a Val, pelo menos é o que está correndo aí pela cidade, mas mesmo para fazer um jornal diário, eles têm que colocar uma equipe boa na rua e outra boa dentro do estúdio para você poder apresentar, hein? E vão correr o risco de acabar nesse futuro e agora mostrando muita coisa do passado, que são obras que o Griso fez. Né, que com certeza o Griso não vai permitir que se fique de fora, Claro né? que não. Viu, falando em tempo de TV, hoje teve a convenção do PSD, foi hoje de manhã, que ia começar às 7, começou às 9, o Carlinho tava lá, né, Carlinho? E a Vera junto. E, na verdade, a convenção é simples, mais uma convenção, mais um partido que apoia o candidato Rafael Agostini, né? Essa coligação do PT com o PMDB, e apenas um candidato foi lançado por esse partido, que é o Dema. O Dema vai ter 2 minutos e alguma coisa de tempo na TV, e esse tempo do PSD será transferido, claro, para o Rafael Agostini. Vamos ver agora a matéria que a Vera fez. Nós estamos na convenção do PSD, aqui do meu lado, o presidente do partido, Dr. Paulo Mata. Dr. Paulo, como vai ficar a situação do PSD? O PSD é o partido que vai, na majoritária, se coligar com o PT e os outros partidos que dão apoio à candidatura do Agostini. O senhor já tem o número de vereadores que o senhor vai poder lançar?
Sim, do nosso partido o número é restrito, porque o nosso partido aqui em Jaú, sob o nosso comando, a partir de janeiro, pôde filiar alguns membros que não foi possível se colocar à disposição para candidaturas de vereadores, devido ao tempo que não foi possível pela legislação eleitoral. Né? Tudo que ficar decidido aqui hoje será mantido até o próximo dia 7 ou a gente corre o risco ainda de haver mudanças? Aqui no nosso partido não haverá mudança nenhuma. A comissão provisória já decidiu. Quando assumimos o partido, em janeiro, já estávamos com esse posicionamento direcionado político de apoio à candidatura do pré-candidato Rafael Agostini. Então não haverá nada de mudanças mais, não. O que se definiu, o que ficou definido já é definitivo. Já está batido o martelo. Batido o martelo, sim. Isso daí não há dúvidas, a comissão, por unanimidade, partiu em apoio à candidatura do Rafael Agostini. Muito bem, e aí? O doutor Paulo Mata, Boni, eu perguntei para ele se isso estava cristalizado, porque a gente vê uma coisa num dia, no outro dia já mudou. A semana que vem, esse panorama todo que a gente está discutindo aqui pode sofrer alguma transformação, mas você viu que ele foi taxativo, né? O PSD não muda. O PSD não muda. O que ficou acordado aqui está valendo e vai continuar sendo a semana que vem. Mas essa situação, eu acho que na política toda, tudo que está acontecendo, é uma das situações mais esperadas. A gente, assim, até não esperava que o vereador Ademar Pereira da Silva saísse sozinho, pelo menos na proporcional. Mas que se esperava, assim, uma revanche, um pseudo-castigo, até por conta de todas as rivalidades que o Dema e o Rafael Agostini tiveram, isso já era esperado. Mas acho que o doutor Paulo Mata, como o presidente, né, Val, tenho a impressão que ele tem uma postura forte. Você viu que ele foi taxativo para mim. Não, o PSD não muda, quer dizer, o que eu estou dizendo está valendo. Então, eu acho que o Dema deve ter sentido esse não muda, né? O que eu estou dizendo está valendo. Então, eu acho que... E é uma situação complicada agora, porque o Dema, atual vereador, ele, para se eleger agora, vai precisar de pelo menos 4 mil votos. Que não é fácil. E o que esses 2 minutos e pouco vão representar para ele? Tem isso Viu? também. Antes, ele vai só usar interrompendo, isso. gente, respondendo já uma pergunta que a Aline perguntou e já perguntou para mim também, ela quer saber quem vai ser o vice do Oswaldo. E eu tô prestando atenção em tudo que elas estão falando, viu? É que eu tô acompanhando tudo que vocês estão falando aqui pelo Facebook e retransmitindo. Deixa eu falar. Mas vamos voltar. Aline Seuane. Aline Seuane. Aline, eu conversei com o prefeito hoje, na hora, acho que era mais ou menos 12h30. Ele saiu da convenção do PV, fez uma participação rápida na convenção do DEM, porque a convenção do PV foi aqui no plenário da Câmara, a convenção do DEM foi no cinema municipal. Ele fez uma participação rápida ali na convenção do DEM. Quando ele saiu, eu conversei com ele e tem até a matéria depois, bom, se você quiser, eu vou dar para a Aline e os outros verem. Eu perguntei para o prefeito, doutor Oswaldo Franceschi Júnior, de onde sairia o vice-prefeito. Viu? Voltando rapidinho ao PSD, a gente vai ver já, o Beto, pode preparar aí a matéria do Oswaldo, que a Vera falou com ele. Até onde esses 2 minutos para o Dema, 3 vezes por semana, vão ser úteis para ele, vão ser importantes para ele? Afinal de contas, são 4.500 votos que ele vai precisar. Então, só que também tem o seguinte, ele tem 2 minutos de TV, quem vai bancar esses 2 minutos de TV? O partido vai falar assim, ó, nós vamos bancar isso, ou você não vai ter dinheiro para investir também? Porque 2 minutos de TV é caro para um vereador. É caro. Seria o vereador aqui que mais ou menos mais vai ter tempo de TV, só que de repente sem apoio do partido, sem apoio da coligação, então não sei se ele vai conseguir viabilizar isso. Tá certo. Bom, vamos ver agora a matéria que a Vera fez com o Oswaldo. As convenções da coligação do Rafael que a gente tem terminaram. Encerradas. Né? Aqui o a gente tem. Vamos então ver a matéria que a Vera fez com o Oswaldo. Ela foi mais incisiva nas perguntas em relação a tudo isso que está acontecendo. Inclusive, a gente devolve a pergunta de todos vocês aqui. Quem é o vice do Oswaldo? Vamos ver.
As horas que antecederam a convenção do PV foram horas marcadas por muitos boatos e especulações. Aqui do meu lado, o prefeito Dr. Oswaldo Franceschi vai nos dar maiores informações. Prefeito, desde a noite de ontem até a manhã de hoje, corria um boato de que o PV talvez perdesse o apoio do PTB e que o senhor estaria na noite de ontem em São Paulo conversando com o deputado Campos Machado, justamente para tentar reverter essa situação. Em algum momento o PV correu o risco de perder o apoio do PTB? Não, nenhum momento. Ontem mesmo eu estava em São Paulo, mas fui dar um abraço, fiquei despachando um pouquinho com o deputado Campos Machado e eu tenho uma alegria muito grande de dizer que o Campos Machado está sempre nos apoiando. Em nenhum momento mesmo, pode dizer que isso aí foi só como sempre fazem, né? As pessoas de mau coração, vamos dizer assim, sempre colocam assim, plantam algumas informações que não tem nenhum nexo, não tem nenhuma, vamos dizer, objetividade mesmo. Nós temos os 3 partidos mais 5 que nos acompanham, bem já solidificados mesmo. O PV, DEM e PTB, mais outros partidos como PSDC, PTN, PTC, PT do B. Então todos esses aí estão já assim, extremamente enraizado e fortalecido com a gente. Eu, Vera, não tinha nem surpresa essas boatarias, que é o que fazem mesmo. Eu até estava lá em São Paulo, no final da tarde, e até um dos assessores do Campos Machado falou assim, fala aqui com um repórter da cidade, estão falando que estão fazendo uma chapa contra você. Eu posso até dizer que foi tão importante pra gente, até ele falou assim, você responde, eu mesmo respondi, ele falou assim, nossa, você está aqui? Eu falei, tô, o prefeito está aqui em São Paulo. Na casa dele? Não, foi no Hotel Maxud, onde é a sede dele. E lá estavam até os dirigentes do partido que coligou para a majoritária em São Paulo, que vai sair o Celso Russomano com o Durso, que é a chapa do PTB. Então, estava super tranquilo, nós conversamos lá, não teve problema absoluto. E até fiquei despachando com ele até 8h30 da noite, né? Ele não queria nem que eu saísse de lá, né? Estava recepcionando com ele. Então eu tenho uma ligação muito forte a ele, e nada disso, foi só boataria mesmo. O relacionamento com o PTB está forte e estável. Isso é muito forte, tanto é que eu levei a nominata nova no começo da semana passada, foi trocada. Então, se não tivesse, o Campos não teria nem mudado. O vice do PV sai de onde? O vice do PV é do PTB, né? É do PTB? Nossa, é do PTB. E nós vamos, estamos em fase nós temos ainda hoje, amanhã e depois para escolher. Nós vamos ainda sentar para escolher junto com o partido. Bom, disse o prefeito que o vice é do PTB. Antes disso, vamos lá de novo, hein? Meire de Lourenço, Andresa Stefanin, Carlos Augusto Pérez, Aline, que eu falei agora, tem a Maria Silvia Teixeira, a Brena está lá assistindo também, né? E todo mundo que está, a família Catarino deve estar assistindo lá também, a gente, essa edição especial do jornal. Com o tempo, Márcio Almeida, Leonardo Gomes, Valdete Sestari, todo mundo assistindo a gente. E aí? Ele diz que o vice é do PTB, mas o PTB não anunciou ninguém. Eu também acredito que o vice do Oswaldo é do PTB, se o PV não conseguir viabilizar outra coligação, outro partido, inclusive o PSDB, que a gente sabe que eles estão tentando conversar. Se não conseguir, né, a gente sabe que também tem uma ala do PSDB que não quer de jeito nenhum, que quer o Zuca e o Jamil Buchala Júnior. Se o PV não conseguir viabilizar, né, uma outra candidatura, então o vice é sim do PTB. Bom. Por mais que o PSDB e o PPS sejam taxativos, dizendo que está cristalizado... Vamos à notícia, vai. A Vera não aguenta segurar a notícia. Vamos à notícia que vai fechar a noite aqui, ó. Não. A Vera acabou de chegar na convenção do PPS. Não. Dê a notícia, Vera Almeida. Não, vamos dar a notícia. Não foi da convenção do PPS. É que por mais que eles digam que está cristalizado, que isso não vai mudar, mas por onde eu ando, as pessoas ainda acham que existe a possibilidade do PSDB indicar um vice para o Dr. Oswaldo. Porque, na verdade, como tudo começou é o seguinte, até onde se sabe, o PSDB lançou uma pré-candidatura para forçar alguma coisa com o PV.
O PV não foi na do PSDB, e aí ontem ficaram a ver navios, né? Foi mais ou menos isso o PSDB, não foi? Mas eu acho que a coisa começa antes ainda. O PSDB, na verdade, queria lançar para prefeito, no caso a Suzana Sanzolvo para prefeita, e queriam que o Oswaldo fosse o vice. O Oswaldo, prefeito, obviamente, o PV não aceitou, então é por isso que eles não estão conseguindo. Na verdade, assim, acho que nem PV e nem PSDB querem abrir mão, né? Porque, querendo ou não, eles estão tentando ali uma parceria, mas ninguém quer abrir mão. Então, por conta disso, agora que o Oswaldo se firmou que é o prefeito, a Suzana também teria declarado que não quer nem saber, que ela não quer nem ser vice, nem ser nada, no caso. E eles estão tentando ver aí, de repente, quem que é um outro candidato. O Zuca garante que é ele. Pessoas próximas ao Zuca, o próprio Serra, garantem que é o Zuca e que o PSDB tem candidato e está fechado. Falando em Serra, mandar um abraço para o Serra. Eu não lembro quem foi que me falou hoje no supermercado, que ligou para o Serra e ouviu a minha voz de fundo que o Serra estava assistindo a gente hoje. Exatamente. Aproveitando, estender o abraço do Serra ao João Zanzolvo, que hoje é aniversário do João Zanzolvo, que não está no Chile. Ai, contei. Não está no Chile? Não. Então, mas é aniversário do João Zanzolvo hoje. Mas ele algum dia parabéns para ele, muita saúde para ele, né? E o cara que foi importante, né? Afinal de contas, todo mundo queria ele e ninguém teve. Ele ficou só para Suzana. Mas ainda falando dessa especulação em torno do PSDB indicar um vice para o PV, a saída ou afastamento da ex-primeira-dama Suzana Sanzolvo da FATEC deixou muita gente apostando nessa possibilidade de que ela se afastou para sair como vice. Mas é tudo boato, tudo especulação, mas são boatos fortes. O próprio João disse, no dia que o Veidson trouxe a notícia aqui pra gente, eu liguei pro João e ele confirmou, né? Eu achei que ele fosse negar, ele confirmou que a Suzana pediria o afastamento da FATEC, mas que seria candidata a vereadora. Aí surgiu aquela, a gente vai ter que esperar a convenção do PSB, porque a Suzana e o Hamilton, né, pela relação familiar que tem, não vão bater de frente e tudo mais. Aí o Hamilton saiu candidato a vereador. Aí aumentou a possibilidade da Suzana ser a candidata a vice do Oswaldo. Aí o Hamilton perdeu o PSB. Exato. Né? Perdeu todo, o partido todo foi destituído pela executiva estadual. E aí ontem todo mundo aguardava que aquele balão, suposto balão de ensaio que foi lançado do Zuca com o Jamil, acabasse e o PSDB lançasse a Suzana como vice, o que não aconteceu. Mas todo mundo sabe também que a convenção do PSDB foi até altas horas, né? Isso. Com certeza eles estavam tentando alinhavar alguma coisa ali que não deu certo, mas nenhuma convenção atrasaria tanto tempo assim para anunciar aquilo que já era óbvio, né? Exatamente. Bom, agora vamos voltar a falar de hoje já, né? A gente tem a matéria aí, Beto, do PSDB? Nós temos? Então vamos aqui, ó. Foi a Vera que foi lá ontem. Vamos lá ver a Vera contando o que aconteceu da convenção do PSDB ontem à noite. Terminou há poucos instantes a convenção do PSDB. Aqui do meu lado está o Antônio Aparecido Serra, o presidente do partido. Serra, como ficou a situação do PSDB? Olha, aquilo que eu sempre dizia, eu tinha um compromisso com o nosso deputado Pedro Tobias, meu presidente estadual do partido, que como coordenador regional do PSDB, eu ia tentar fazer candidato nas 10 cidades. E lutei, consegui 9, quase foi unanimidade. Tive um pequeno problema na Barra Bonita, não me foi possível, em face de um grupo querer com um candidato, outro querer com outro, então acabamos saindo só com uma chapa de vereadores, mas eu digo que no futuro nós vamos fazer nas 10 cidades. Então hoje nós estamos com o candidato fechado e Jaú, como eu sempre dizia, ia ter candidato a prefeito e vice, nós estamos com o vice do PPS, Dr. Jamil Buchala, e com o nosso presidente do partido, Zuca, nosso candidato a prefeito do PSDB. Serra, esses dias houve muito barulho e muita especulação, principalmente em torno do PSDB. Isso está sacramentado? Esse resultado que hoje está valendo?
Sem dúvida nenhuma. É a convenção, já mandamos fazer a ata, nós só estamos aguardando mais alguma, deixando ela por conta de algumas pessoas que virão como candidato a vereador, ou seja, nos cargos majoritários, proporcional, que é o vereador. E majoritário, prefeito e vice já está definido. Agora nós só vamos aguardar até o dia 5 para a gente mandar toda a documentação e aí está sacramentado o PSDB, como eu dizia, tem candidato a prefeito e candidato a vice, que é o PPS. Apesar de não ter saído daqui hoje uma ata, esse resultado o senhor garante continua? Não, a ata ela saiu, ela está assinada, tudo em ordem e tal. Só falta que a gente abra a ata por conta da assinatura e agora a gente formula, fecha e depois é só o presidente e o secretário quem assina. É só ir para a batalha agora? Com certeza, nós vamos para a batalha para vencer as eleições em Jaú. Porque o PSDB, é que eu digo, ele é bom no trabalho. Não é um certo partido, discurso, muito discurso. O PSDB é bom no trabalho. Demonstrou aqui nos 16 anos que ele administrou essa cidade. Se está demonstrando há 20 anos que vai agora terminar como mandato geral do Estado de São Paulo. Governo sério, de trabalho com seriedade. Vamos continuar fazendo muito por essa cidade. Tá aí, portanto, o Serra falando a respeito disso. A gente vai falar já para vocês o que aconteceu da convenção do PPS. Aliás, né, só a gente falou certinho de todas as convenções, né? Porque tinha gente afirmando que a convenção do PPS teria sido ontem, e na verdade não foi. Bom, mesmo porque não teria como, porque depois que você publica o edital, você tem que cumprir o que estava no edital e era hoje. Não tinha como falar que teria sido antecipado para ontem, né? Bom, vamos lá, mais um pouquinho de nomes para vocês, agradecendo a audiência de vocês. Josimar Prado, Dan Granai, David Turola, Eric Marcelo Garcia, Andresa Seg, Elísio Lopes, Diego Print e a nossa querida Célia Miloso, né? Mandar um abraço, obrigado, gente, continuem nos assistindo aqui, ó, e muito obrigado pela preferência, né, e por acreditarem na gente. A dona Idacira, a sogra do Veidson, também tá lá com a Brena assistindo a gente. E aí o Serra falou tudo isso ontem. Falou. Pois é. Falou, eu entrevistei ele logo depois que terminou e foi perguntar da ata, aliás. Da ata que cadê a ata? Cadê a ata? Aliás, cadê as atas? A pergunta é, cadê a ata? Aliás, qual convenção teria sido registrada efetivamente aqui em Jaú? Poucas, viu? O PTB fez uma ata, mas fez uma ata aberta. Isso. O PV fez uma ata, mas suspendeu, ficou de voltar, ninguém viu. O PV. PV. Exatamente. Aliás, ó, pessoal do PV, se estiver assistindo a gente, 3602-8780, é o telefone direto aqui da TV, né? Só a TV está funcionando nesse momento aqui na Câmara, 3602-8780. Liga aí, o Veidson tá aqui para atender com vocês o telefone. Aí, ó, o Marcos Cipolla assistindo a gente, parceiro, trabalha aqui na Câmara Municipal, ficou um tempo aqui com a gente na TV Câmara, parceiro nosso de todas as horas, um abraço para ele. E você que tá aí em casa, né? E o PV, a gente quer saber do PV agora, né? Exatamente. Cadê essa? 3602-8780. A Cláudia Bácaro disse hoje, na entrevista ou não? Tá, na entrevista. Que voltaria para cá depois da convenção do PSOL para finalizar a ata da convenção. Que na verdade a convenção tinha sido suspensa, que ia ter mais umas reuniões na parte da tarde e que depois voltaria para finalizar, porque parece que tem alguma coisa aí no Estatuto do PV que tinha que ter sido feito isso hoje. Certo. Ó, só que como a gente também não tem o Estatuto, a gente também não sabe se tinha que ter sido feito. Vou aproveitar, é bom, tá vendo como é bom usar ponto, né? O Beto me lembrou muito bem. Para você que está assistindo isso aqui agora, a gente tá ao vivo, falando aqui para vocês a hora, 9 horas e 55 minutos, 9h55 da noite do sábado. Você que está assistindo a reprise no domingo, não vai adiantar ligar, né, gente? Mas agora a gente lembrando, estamos ao vivo, 9 horas e 55 minutos desse sábado, 30 de junho, o telefone tá tocando. Voltando lá. Cássia ligou? Cássia ligou também, um abraço para ela, obrigado pela audiência aí com a gente na TV Câmara. Aí o PV ficou de voltar para finalizar. Falar quem era o vice. Né? Porque já que ficou aberto, então voltou para falar quem era o vice. Eu entrevistei a Cláudia. A Cláudia, a princípio, sairia dos partidos coligados. Eu falei assim, mas Cláudia, existe uma conversa de que hoje à tarde tem uma reunião do PTB com o PSDB. Isso é verdade, não é? E que o PSDB, que não está aí nessa coligação que você falou, pode indicar o vice. Ah, então estou indo para uma reunião, desconversou e disse que a sessão estava suspensa, mas que voltaria no final da tarde, porque existe aí uma previsão.
Alguém disse, tem uma previsão no estatuto, de que tinha que definir isso hoje, então hoje sairia o nome do vice. Não saiu. Ó, estamos nas redes sociais, pode mandar inbox, pode mandar comentário ou pode ligar. Volto a dizer, 36028780, queremos saber quem é o vice do PV, hein? É o que está faltando. Ou pelo menos que alguém ligue aqui e diga realmente o que prevê o estatuto do PV, se tem que indicar hoje, se não tem, se é igual aos outros, que pode indicar, no caso, formalizar até o dia 5, né, Vera? Eu conversei em off com o prefeito Dr. Oswaldo Franceschi e ele falou que até o dia 5 as coisas ainda podem mudar. Ele não estava falando especificamente do PV, ele estava falando como um todo. E ele falou que até o dia 5 tudo pode mudar. Eliana Marangoni também, ó, ligou aí, o Cláudio passou aqui agora, parabenizando. A gente tem que agradecer a vocês, tá? A gente tá fazendo tudo isso aqui, ó, pra Jaú. Eu falei hoje, até teve gente que não gostou, que a TV Câmara é a cara de Jaú. Acharam feio a palavra cara, né? Mas essa é a verdade. Tá bom, é o rosto de Jaú, como diz, como tá dizendo aqui o Carlinho. Ó, podem continuar mandando seus recados, a gente vai mandando abraço para todos vocês e eu vou agradecer vocês eternamente por estarem com a gente nessa cobertura especial, inédita, inovadora da TV Câmara. Aí, vamos voltar para as convenções de hoje. Teve a convenção do DEM, que foi no cinema, no mesmo horário que a convenção do PV, que estava acontecendo aqui na Câmara. A gente vai ver agora a Vera falando com a Caroline. Até poderia ser a Val, mas foi a Vera. Vamos ver. Acabou há poucos instantes a convenção do DEM, uma convenção muito animada, teve criação de jingle e terminou ao som de Por Você, do Barão Vermelho, dançado por todos os participantes, inclusive a primeira-dama, doutora Caroline Franceschi, que é a presidente do DEM e está aqui do meu lado. Doutora Caroline, faz um balanço para a gente do que ficou decidido aqui hoje. Olha, a gente está muito contente, veio para a convenção o Democratas unido, engajado, estruturado, um trabalho de mais de um ano em cima dos nossos candidatos, que eram pré-candidatos, que hoje estão se oficializando para a gente já registrar essa candidatura e sair às ruas. É uma chapa extremamente democrática e todos engajados na união e da reeleição de Oswaldo Franceschi prefeito. Nós temos a consciência que é um trabalho árduo que vem pela frente, política é um trabalho de formiguinha do dia a dia, mas nós estamos com uma base boa, com uma construção de um primeiro mandato difícil, com várias pessoas a nível de oposição, mas um trabalho que teve a semente plantada. E eu tenho certeza que a gente vai colher frutos nessa eleição, porque realmente foi feito o que poderia ter sido feito de melhor para Jaú neste período. Eu não tenho dúvida disso. Doutora, o DEM vai sozinho para vereador. Essa foi uma decisão sua, do partido? Foi uma decisão antiga, já conversada com o prefeito, que não é do nosso partido, do Democratas, porque nós estávamos trabalhando para isso há muito tempo. Então, nós tínhamos o número de pessoas, como você viu aqui, nós tínhamos 20 chapas, 20 pessoas já, nós não quisemos fechar porque o Democrata vem de uma outra composição. Existem democratas que fazem parte do partido, que eram quando o ex-presidente Hamilton Chaves assumia, e eu quero deixar à disposição se alguém quiser conversar com a gente e compor com essa chapa também. Então foi por isso que nós quisemos deixar o número de vagas em aberto para o dia de hoje, para dar a eles a oportunidade que, se quisessem estar presentes no dia de hoje e participar com a sua campanha. A gente sai com um time muito unido, muito forte, respeitando a 30% de mulheres. Eu tenho certeza que a gente vai trabalhar para reeleger os nossos 2 vereadores, eleger nosso suplente e fazer mais 2 vereadores na Câmara, se Deus quiser. Doutora, eu não posso deixar de perguntar hoje pela manhã, a notícia que mais tinha força aqui na Prefeitura, aqui na Câmara, era de que a senhora havia renunciado às 2h30 da manhã, havia renunciado à presidência do DEM. Isso tem procedência? Olha, ontem o comércio me ligou à meia-noite que eu não ia apoiar o prefeito Oswaldo, que eu ia apoiar o PSDB. Eu falei para eles, se eu estava
tentando que eles viessem com a gente, eles não quiseram vir, por que eu vou com eles? Agora, se eu estou lutando por um partido há mais de 2 anos, se eu presido o partido, se eu monto uma estrutura de partido completa, é meio estranho chegar hoje, no dia de festa, que eu vou colher os frutos e vamos iniciar um trabalho e eu renunciar a tudo isso. Então, eu acho que realmente, quem fala isso é lamentável, é pessoa que não trabalha e quer realmente tumultuar. É lamentável, é uma oposição que quer realmente tumultuar o nosso trabalho. Muito bem, aí a Caroline falando depois da convenção do DEM. Eu, sinceramente, sabia o que ela estava falando, dela não prestei atenção, porque eu estava falando com o seu João Dornelas, mandar um abraço para ele, ligou aqui, eu falei com ele, porque afinal de contas, ele até entendi o que ele quis dizer. Ele estava questionando que a gente indiretamente criticou o quanto a coligação do Rafael vai gastar com a campanha. Mas já explicando, todo mundo vai gastar dinheiro, e não é pouco dinheiro. Aí ele questionou quanto a TV Câmara já gastou e tudo mais, por que não está no ar aberto. Eu vou dizer uma coisa, é que agora não dá, mas depois eu vou mostrar para vocês, eu adoro fazer isso. Tá tudo pronto aqui. A Câmara de Jaú, só respondendo ao João Dornelas e aproveitando o momento político, a Câmara Municipal de Jaú fez tudo o que competia dentro dos prazos estabelecidos por contratos assinados. Vamos aqui então, nos prazos assinados com a Câmara dos Deputados, Federal e Estadual e com o Senado Nacional, o presidente Lampião foi lá, assinou, recebeu prazos que variavam de 90 a 120 dias para fazer compra de equipamentos e tudo mais. A competência da liberação do sinal é da Anatel, única e exclusivamente da Anatel. Aí eu sempre até cutuco, né? Eu pego e falo assim, que tá faltando força política junto à Anatel. Porque assim, o presidente falou isso aqui essa semana nas edições, na edição que participou do Jornal da Câmara. Ele já foi para Brasília várias vezes atrás disso. Talvez o momento político que o país está atravessando, as eleições municipais, esteja barrando, emperrando a liberação do sinal. E eu volto a dizer aqui que o que o Lampião fala em relação à TV é verdade. É ali, aqui do lado, eu vou mostrar ali depois qualquer coisa para vocês, é apertar um único botão mais ou menos e a TV estaria disponível para a cidade toda no sistema digital. Porém, a Anatel não libera. E se liberar sem a Anatel deixar, eles vêm aqui, lacra e fica mais caro do que vocês imaginam. E, repito aqui, a Câmara Municipal gastou aproximadamente R$700 mil, a gente não tem o que esconder, as contas da Câmara são públicas, aprovadas, fiscalizadas pelo Tribunal de Contas e por toda a população. Então, seu João Dornelas, muito obrigado pela sua ligação, disse também que acompanha sempre a gente aqui, mas vamos até esclarecer isso aí, a gente, pelo amor de Deus, falar o quanto um ou outro vai gastar, né? Todo mundo vai precisar gastar na campanha eleitoral. Não, mas nesse caso, a gente nem criticou o fato de quanto eles vão gastar com a televisão. Mas é que a gente sabe que o tempo de TV não é barato, custa caro e é difícil conseguir aí fazer 18 minutos de programação porque vai ficar caro. Não é uma Mas crítica, não assim que se vai ficar caro ou se não vai, tanto faz quanto que vai gastar, cada um gasta quanto deve. É só que é mais difícil se conseguir viabilizar a coisa. Quanto deve quanto quanto pode, né? Quanto pode. Nós estávamos mais falando do quanto pode. Ó, Álvaro Melo, lá do Jardim América, ele mandou avisar que o vice sai do PSDB. Ele está assistindo lá com a família. Um abraço para o Álvaro, lá do Jardim América, né? A NET expandindo para a cidade toda. Um abraço, obrigado para vocês também pela companhia aqui com a gente. Ele fala que sai do PSDB. Então ficou claro. E outra coisa, os partidos também vão divulgar o quanto vão gastar, o quanto estão gastando na campanha. A gente conta aqui também, não tem problema nenhum. É tudo. Sim. Hoje em dia, ainda bem, tudo é público. Então você entra, existe as leis de transparência, da responsabilidade fiscal e todas essas coisas aí. As informações são públicas através de jornais, dos sites de internet e dos órgãos de consulta, né? Então tudo é muito bem fiscalizado. Ninguém liberou ainda a previsão de gastos, né? Mas geralmente campanha de TV passa aí do meio milhão de reais. Alguns já falaram. PTB e PV já disseram que vão gastar até 2 milhões na majoritária e até 200 mil na proporcional. Cada vereador vai poder gastar até 200 mil e na majoritária 2 milhões. É bastante. É bastante. Nossa Senhora. Muito. Eu acho que eu me elejo com 2 milhões de reais, viu? Não, 2 milhões para prefeito. Ele quer prefeito. Tem que começar de cima, viu? Aí, hoje teve também a convenção do PTB, né? Foi tumultuada, o prefeito chegou na metade.
deixa eu só falar do DEM. Eu conversei com a primeira-dama, Boni, logo depois da convenção, e justamente eu perguntei para ela, porque ela foi alvo, ela é uma pessoa muito polêmica, né? E ela foi alvo de mais um boato. Corria aí pelos corredores da boca pequena de que ela havia renunciado hoje às 2h30 da manhã. Ela havia renunciado da presidência do DEM. E aí eu perguntei para ela e ela desmentiu tudo, falou que isso não aconteceu. Enfim, segundo ela, uma tentativa de desestabilizar a campanha. Perguntei para ela também, porque o DEM sai sozinho para vereador. Ele não coligou para vereador. Ele está junto com o PV e outros partidos na majoritária, mas para vereador sai sozinho. Então, eu perguntei para ela também se essa era uma decisão do partido ou se essa era uma decisão que ela tomou agora, e ela disse que não, que ela trabalha há muito tempo para que saísse desse jeito, que é a intenção, que é vontade dela, que o DEM saia sozinho para vereador. Vera, a primeira-dama, a presidenta do DEM, ela não renunciou, não tiraram o partido dela, mas o partido sai sozinho, e ela chegou a dizer durante a convenção do próprio PV também, e depois eu também questionei a Cláudia Bácaro com relação a isso. A Cláudia disse que é uma estratégia também e tudo mais, mas a gente ouviu muito que não coligou também o DEM com o PV por conta dos problemas pessoais aí do partido do DEM com relação a alguns vereadores do PV. Então a gente sabe que a coisa não foi tão calma assim. Que assim, tudo a gente ouve. Outra coisa também que a gente tem ouvido a respeito do DEM sair sozinho para vereador, né? Os vereadores se virarem sozinhos, é que a primeira-dama quer evitar que os votos dos vereadores, dos candidatos, né, que serão candidatos do DEM, que esses votos possam favorecer outros. Ela quer concentrar os votos do DEM para pessoas do DEM, porque se coliga, se entra na proporcional, se entra junto com o PV e outros partidos, aí a soma, né, dos votos aí vai para quem dentro daquela coligação foi mais, né, a primeira cadeira vai para aquele que foi mais votado, e é isso que ela quer evitar, que de repente, por exemplo, os vereadores do DEM tenham uma boa votação, uma votação muito expressiva, só que eles dentro da coligação não são, que eles não são os mais votados, aí pode ir para o PV ou para outro partido da coligação, então ela queria evitar isso, ela quer que, isso também é especulação, que os votos dos candidatos do DEM fiquem pro DEM. Então, mas tem que ver o seguinte também. Vai ser só... Tá arriscado? Vai ser só DEM? Então tá, só DEM. Tem vereador mesmo, candidato a vereador do DEM, que acha muito difícil, por mais que se faça uma campanha, que se consiga fazer aí 10 mil votos, que o DEM não faria 10 mil votos, por mais que se trabalhe. 10 mil votos colocam 3 vereadores. Entendeu? 3 vereadores. 3 vereadores. O DEM aposta que consiga fazer aí mais de 4 vereadores. Então, a doutora Caroline falou em 2 durante a convenção, depois em off. Durante a semana nós durante a convenção, depois da entrevista eu conversei um pouco com ela e ela acredita que o DEM consiga colocar 2 vereadores. 2 eu acho que é um número bem plausível realmente para o DEM. O que ela espera. Aí, a gente viu já a Caroline falando, a gente, um pouquinho antes da convenção do DEM, teve a convenção do PTB, né? Que eu poderia dizer que hoje, agora, nesse momento eu não sei, mas o PTB estava bem rachado até a saída definitiva do João Brandão, né? Vamos ver o presidente do PTB, o Eduardo Franceschi, falando sobre a convenção do partido que não definiu o candidato a vice. Olá, nós estamos na Câmara Municipal de Jaú, onde acabou de acontecer a convenção do PTB. Uma convenção que, diga-se de passagem, uma das mais aguardadas durante toda a semana. E eu converso, então, com o presidente do partido, o Eduardo Franceschi. Presidente, o que ficou decidido na convenção de hoje? Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui, né? Barulho gostoso, né? Ficou certo em nossa convenção que o candidato a vice ainda será escolhido por todo o diretório e os vereadores da nossa chapa. Mas vocês, por exemplo, decidiram que o candidato a prefeito vocês apoiam, no caso o candidato do PV. Nos discursos falou-se muito que o candidato do PV, embora não tenha acontecido a convenção ainda, é o Dr. Oswaldo Franceschi Júnior. E vocês deixaram em aberto a questão do vice. A pergunta é, o vice, para vocês apoiarem o Dr. Oswaldo ou o outro candidato do PV, tem que ser do PTB ou vocês estão abertos a conversações ainda?
Não, nós vamos apresentar uma proposta à vice à chapa do PV, certo? Aí aqui é a majoritária que vai acolher o nome que nós ainda temos que escolher. Como tem, talvez possa apresentar também um candidato, por que não? E aí o Partido Verde vai escolher qual o vice dessa campanha. Mas nós vamos apresentar o nosso, claro que vamos. E gostaríamos muito que o vice do PTB fosse o aclamado. Mas e se no caso não fica decidido que o vice do Oswaldo é do PTB, ainda assim vocês apoiam a coligação? Nós estamos aqui pelo prefeito Oswaldo Franceschi Júnior e pela cidade de Jaú. E Eduardo, durante a semana houve uma série de boatos, houve inclusive um rompimento do João Brandão, que declarou aí que rompeu. A questão é, com essa saída do João Brandão, o PTB ele chega desagregado? Não, claro que é uma perda considerável, porque o João Brandão é um companheiro, uma pessoa de extrema bondade. Nós ficamos consternados com isso, é um motivo, imagino que pessoal, né? Eu não conversei com ele, mas o Partido Trabalhista Brasileiro está aberto, não há por que não conversar e saber, nós estamos abertos com o João Brandão, sem dúvida alguma. Mais uma pergunta, dentro dessa boataria toda, hoje também foi dito que na parte da manhã o prefeito Oswaldo Franceschi estaria conversando novamente com o João Brandão, apesar do anúncio do rompimento de ontem, e que o João Brandão ainda é um possível nome para ocupar a vice com o Oswaldo. Não, eu digo que não, porque eu estive com o prefeito das 8 da manhã até o momento que eu me fiz presente aqui na Câmara Municipal. Então o prefeito não estava com o João Brandão nesse momento. Se ele se reuniu ontem à noite ou em algum outro momento, eu não sei te afirmar. E durante a semana também foi se falado que o deputado estadual, no caso o presidente do PTB, o Campos Machado, ele estaria determinando essa composição com o Oswaldo, no caso para vice-prefeito, e que se isso não acontecer em Jaú, haveria até mesmo uma intervenção no partido e comporia inclusive com um outro partido. Olha, eu desconheço essa informação. Claro que a gente quer que seja o vice do PTB como sempre foi. Se precisar recorrer à intervenção, eu não sei confirmar isso. Você não tem medo, não acredita numa intervenção de repente do PTB caso não seja vice? Olha, o Campos Machado, nosso deputado, claro que ele quer, né? Mas se vai chegar a tal ponto, porque eu não acredito que haja outro acontecimento que venha necessitar disso. E para a chapa de vereadores, ela já está composta do PTB? Composta do PTB. Quantos vereadores foram indicados? Os que foram lidos aqui, eu não me lembro de cabeça, mas foram lidos aqui na convenção. É só você ler a ata da convenção depois que os nomes e números estão descritos ali. O PTB não indicou nenhuma mulher nessa lista. Infelizmente, nós procuramos muitas candidatas, até convidamos você para entrar no PTB e sair a vereadora. Nós convidamos muitas mulheres. Como eu tenho conhecimento que a mulher é muito mais ocupada do que o homem, eu acredito que foi por isso que elas não vieram. Tá certo, então. Muito obrigada. Ah, meu Deus, então, viu? Eu vou aproveitar, ó. Tá todo mundo falando que votaria pra mim. Que votaria pra mim. Como eu não sou filiado a partido político, eu vou lançar minha campanha, então, tá bom? Pelo PB, sou candidato, vou começar a angariar votos. Eu voto no PB. Né? Porque, ó, tá todo mundo falando que votaria em mim aqui. Cuidado, hein? Vocês tomem cuidado comigo. Bom, ó, telefone na tela tá aí, 36028780. A gente, para não ficar falando repetidamente, vai ficar aí um tempo aí na tela. Pode ligar, se você quiser falar ao vivo, você conversa lá, o Veidson, o Cláudio, que estão atendendo o telefone. Fala que quer falar ao vivo, a gente põe vocês para falar ao vivo aqui, ó. Só não pode falar mal de candidato, hein? Muito menos do Boni. E da Val, que é candidata a vereadora, recebeu o convite ali, ó. 10 horas, 15 minutos, noite, 22 horas e 15 minutos, Carlos Martins. Noite de sábado, dia 30 de junho, estamos ao vivo numa edição especial do Jornal da Câmara, mostrando tudo. Ó, é só falar, deixa no ar, viu, Beto? Ó, apareceu no ar, o povo liga. Numa edição especial do Jornal da Câmara. Bom, aí o Eduardo falou, convidou você para ser candidata e chegamos aqui à conclusão depois da convenção do PTB. Chegamos à conclusão de que está em aberto. Porque ele disse que
o PTB apoia realmente o Oswaldo Franceschi, se coliga, mas que o vice continua dependendo aí das conversas, que era para sair o vice do PTB, o vice do Oswaldo, mas que se também não for do PTB, de repente eles conversam e se acertam. Ou seja, dia 5 de julho. É aquela estratégia. Vai ficar tudo para o dia 5. Um vai ficar observando o outro o tempo todo. A cada alteração, um quer saber o que o outro vai fazer, tem que chegar na frente. E já falando que o PTB, se realmente se fechar e de repente o vice do PTB, um dos nomes mais prováveis indicados aí é o do Tuca, né? Do Tuca Bauab. Então, mas o Tuca hoje pela manhã, verdade, eu questionei hoje ele pela manhã a respeito disso. Ele pegou e falou assim, que tinha ouvido falar, mas ninguém tinha se reunido com ele. Isso. Eu ouvi ele falar que era candidato a vereador só. O nome dele saiu como candidato a vereador, mas é aquela história, Vera. Pode mudar. Pode mudar. Ó, eu tô esticando o braço aqui para pegar recado de vocês que estão ligando, tá? Tenente Daniel Garcia aqui da Guarda Municipal, né? Ligou também, que tá acompanhando a gente. Aproveitar então, ele também já tinha falado comigo aqui pelo Facebook, ó. Tem a Lucélia Campanhão, Marlon Agner, o Luiz Carlos, o Roberto de Jaú, Gemelo, Alex de Oliveira, todo mundo assistindo a gente. Espero que vocês estejam gostando, viu, gente? Eu fico aqui dando uma de palhaço no bom sentido para descontrair, né? Bom, mas ainda voltando com relação ao PTB, eu perguntei, né, aí pro Eduardo Franceschi se isso tinha o apoio da executiva estadual do Campos Machado. A gente sabe que durante a semana houve muita conversa, embora ninguém admita, mas houve muita conversa com o Campos Machado e que o Campos Machado estaria impondo, sim, o vice do Oswaldo Franceschi, que fosse, né, no caso do PTB, inclusive ele estava impondo o próprio João Brandão, e que se isso não acontecesse, o PTB ia coligar com outro. No caso, o próprio Cacai, o Carlos Ramos. Isso foi uma conversa de bastidor, a conversa antiga, né? O Cacai, inclusive, esperava-se que hoje o João Brandão estivesse lá no lançamento da campanha do Cacai. Isso, ele não adianta, não foi? Não foi. Então, esperava-se isso por quê? Porque o Cacai, há um tempo atrás, já em conversas com o PTB, né, com o Campos Machado, teria ficado decidido que o PTB apoiaria o Cacai caso ficasse essa demora para oficializar o João Brandão como candidato a vice. E esse foi um dos motivos aí dessa demora toda até agora. Isso. Que nesse meio tempo, por aí também passou a questão do PSDB de vice, que inclusive lá, quando chegou essa discussão com o Campos Machado, era o seguinte, que na verdade o vice era para ser do PSDB e não o PTB. Aí o Campos Machado teria dito numa reunião que se o vice não fosse do PTB, o PTB ia com o Cacai. Tá. Não aconteceu. Bom, e aí, Vera? Tem que esperar, né? Por aí você vê como é que as coisas são complicadas, Boni. Tudo começou de um jeito, tá de outro, e a semana que vem vai terminar de outro, com certeza. Então, sexta-feira nós vamos apresentar jornal também às 11h59 da noite, na virada da madrugada. Mas olha, eu nunca vi uma eleição passar por tantas transformações fortes, né? Como, por exemplo, a situação do PSB, por exemplo. Agora, essa própria situação aí essa instabilidade aí do PTB aí, que segundo correu o boato aí, o doutor Oswaldo teria ido a São Paulo para resolver esse problema. Enfim, é muita coisa, Boni, acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa. Bom, fogos. Esse só é do PPS, provavelmente. Vocês saíram de lá, já tinha acabado? Já tinha acabado. PPL. PPL, de novo. Bom, ó, mais um abraço aqui. Lilian Rambaldi, minha amiga de Bauru, assistindo a gente, jornalista competente da Folha de São Paulo, do Grupo Folha, né? Vamos ver agora, a gente precisa ver o PV hoje ainda, né? PPL também, né? A PPL a gente vai ver já. Tem o PPL e o PPS. Vamos ver o PV, que foi agora à tarde, né? A Val fez. Cláudia Bácaro. A Val falou com a Cláudia Bácaro. Ó, continua ligando pra gente, viu? 36028780. A gente tá adorando demais a companhia de vocês, de verdade. Liga pra gente. Vamos ver a Cláudia Bácaro falando com a Val. Olá, nós estamos na convenção do PV, o Partido Verde de Jaú. E vamos conversar então com a presidenta, a Cláudia Alice Bácaro, para saber o que ficou decidido. Cláudia, quem é o candidato do PV em Jaú? Ficou decidido pela convenção que o candidato a prefeito será o doutor Oswaldo Franceschi. Cláudia, durante a semana houve aí um diz-que-me-diz que o prefeito poderia não sair candidato. Em algum momento, o nome dele foi dúvida no partido?
mostrou a disposição, sempre teve com o propósito realmente de ir para a reeleição. Agora, Cláudia, vocês ainda não deliberaram a respeito do vice-prefeito. Como que está essa questão? Isso sai ainda hoje? Eu acredito que sim, deva sair até o final do dia o nome para vice. Você já falou de vários partidos que estão coligados, entretanto, há informações de que vocês teriam uma reunião hoje à tarde com o PSDB. Ainda existe a possibilidade do PSDB compor com o PV, inclusive indicando o vice? Como eu falo, na política a gente sempre tem as conversas, né, até que se feche todos os prazos, tudo é possível acontecer. Mas você vai conversar com o PSDB hoje à tarde? Para falar a verdade, eu não sei te falar se isso vai acontecer ou não. O que é que nós temos os articuladores políticos do partido e eles é quem estão fazendo as conversas. Cláudia, o fato do João Brandão, o vice-prefeito, que é do PTB, ter rompido esse esquema de vocês, isso de alguma forma prejudica a candidatura do Oswaldo? Não, de forma alguma. Eu acredito que o João Brandão participou e colaborou até o momento que ele achou que podia participar. A saída dele eu acredito que é natural, porque a maioria dos prefeitos, quando se reelege, não se reelege com o mesmo vice. Então eu acredito que não. Eu acho que ele tem sua parcela de contribuição, fez a sua parte. E se ele quis se retirar do processo, eu acredito que a gente tem outros nomes, outras pessoas que poderão vir compor também o nosso projeto político. Ô Cláudia, por enquanto, na majoritária, para prefeito, o PV está coligado com mais 7 partidos, inclusive o DEM, que é da primeira-dama. No entanto, para proporcional, o DEM não faz parte da coligação com o PV. Qual é o motivo? Na verdade, a gente precisaria lançar o maior número de candidatos para vereadores, até para a gente ter um time maior da rua, para a gente estar participando com mais pessoas. Então, isso foi uma questão de estratégia, realmente. O DEM tem ele é um partido grande, ele tinha vários nomes. Então, eu acredito que isso foi uma questão para estar lançando mais pessoas na rua mesmo. Então, tem lá o time do DEM, tem o time aqui PV, PTB e os demais partidos, até por questões de ter mais pessoas na rua. Ô Cláudia, a própria primeira-dama, ela falou aí de uma certa desavença em relação ao PV e ao DEM. Eu gostaria de saber o seguinte, o fato do DEM não estar coligado com o PV teria alguma coisa a ver com recentes e até antigos desentendimentos da primeira-dama, da presidente do PV, no caso do DEM, com vereadores do PV? Olha, eu acredito que as diferenças sempre aconteçam. Eu acho que a democracia permite que as pessoas, cada um, realmente levantem suas bandeiras, tenham suas opiniões. Mas eu acredito que não, que isso não tenha sido ponto decisivo, não. Eu acredito que realmente é uma questão de estratégia, a gente ter partidos separados para ter mais pessoas na rua. Cláudia, mais um pouquinho só. Até que hora sai o nome do vice? Ainda sai hoje? Olha, eu não vou te dizer a hora, mas nós precisamos definir isso hoje. Então, eu acredito que até a meia-noite ainda é dia 30. Então, eu acredito que isso vai se estender um pouco até mais final da tarde. Com relação à chapa de vereadores, como que ficou? Então, nós estamos com a nossa chapa quase completa, né? Nós temos mais pessoas que virão ainda, então nós pretendemos realmente lançar os 34 candidatos. E vamos aguardar aí para ver se a gente consegue terminar de fazer a composição dentro da chapa proporcional, né? Muito bem, tá aí a Cláudia Bácaro falando a respeito disso aí. Tem, Carlinho, o telefone? Não, vou buscar. Então tá, o Carlinho vai buscar e o Veidson vai trazer. Aproveita, traz o telefone aqui, nós vamos ligar ao vivo daqui do estúdio para Cláudia Bácaro, porque até meia-noite tem coisa para falar. Ó, aqui é uma brincadeira, o Marcos ligou falando que é extraoficial, o PB vai lançar o candidato vice do Oswaldo. Brincadeira, pelo amor de Deus. É que o PB é partido nosso, viu? O PB, se tiver que coligar, vai coligar com outros partidos. O Vicente, que trabalha ali, eu não entendi direito o que está escrito aqui, mas que ligou, ele fez referência ao Bradesco. Tá aqui, o Vicente. E a dona Cida quer saber a respeito do PSB.
O que a gente pode falar do PSB? Então, oficialmente o PSB foi destituído a provisória daqui, então nós estamos com uma nova provisória em Jaú. Essa provisória, por enquanto, durante 15 dias, aí o Coelho, que é de São Paulo, vai ficar coordenando aqui os trabalhos. E depois de 15 dias, o que a gente sabe é que o pai do Cacá e o pai do Carlos Ramos é que será o novo presidente do PSB em Jaú. O PSB está coligado, pelo menos por uma decisão da estadual, está coligado com o Carlos Ramos, está coligado com o PPL. E por conta disso aí, a gente está contando aqui que vai dar aí uns 3 minutos e meio de tempo até de TV para o Carlos Ramos, por conta dessa coligação também. Nós entrevistamos o Carlos Ramos, ele disse que ele não quer polemizar a respeito desse assunto, que deve conversar aí ainda com o pessoal aqui de Jaú, vários nomes, né, que estavam cotados, pelo menos 8 nomes do PSB estavam para sair candidatos a vereador. Depois desse rolo todo, esses nomes não estão mais na lista, mas que iria se conversar para ver o que eles vão fazer, né? Se eles conseguem chegar a um acordo aqui. Bom, acordo todo mundo vai chegar, né? Aí acabou a convenção do PV. Um pouco tempo depois começou a convenção do PSOL. Aliás, o Cacá, eu não sei se ele falou sobre isso, mas ele se sentiu prejudicado. Ele usou outros termos, né? Porque até onde se sabia, o PSOL lançaria o vice do Cacá. Não foi isso que aconteceu e a Val mostra... E segundo informações, até hoje de manhã, o vice do Cacá era do PSOL. E aí não foi isso que o pessoal fez aqui hoje à tarde na Câmara Municipal. Vamos ver a Val com o pessoal do PSOL. E na tarde deste sábado, acabou de acontecer aqui mais uma convenção. Desta vez, a convenção do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade. Eu vou conversar com o presidente, o Lauro Pacheco, para ver o que ficou decidido nessa convenção. Lauro, qual é a decisão do PSOL em Jaú? A decisão é ter o majoritário e a chapa proporcional de vereadores. É uma chapa pura, né? Quem que sai para prefeito, candidato a prefeito, e quem é o candidato a vice? O candidato a prefeito sou eu, Lauro Carlos Pacheco, e a Luana Pereira. Ô Lauro, você falou aí durante a convenção que vocês tiveram propostas do PV, do PPL e também do PT. O PV e o PT deram a vocês, né, a oportunidade de saírem como vereadores. E o PPL, inclusive, para que vocês indicassem um vice. Inclusive, durante a semana a gente ficou sabendo que você poderia, inclusive, até compor como vice do Cacá. Por que vocês optaram não participar desses acordos e sim lançar uma chapa pura? Porque o PSOL é um partido que defende mesmo o socialismo, né? O Carlos Ramos, o Cacá, ele é uma boa pessoa, certo? Eu estive com ele conversando, muito, ele queria muito eu junto com ele como vice, mas foi o que eu disse, eu deixei para a decisão, para a nossa convenção, porque não adianta nada, sou amigo, dói muito, lógico, eu tenho muita simpatia com ele, porque nós somos militantes, certo? Fomos militantes juntos, admiro muito a atuação dele como parlamentar, mas só que quem delibera é a convenção. E a convenção decidiu que teríamos o candidato próprio. Então... Laura, você citou, no caso, o fato do PSOL ser um partido nanico. Ainda assim, o PSOL ele vem para ganhar a eleição, realmente. Exato. Temos projeto para a cidade, temos sim. Principalmente na saúde, como eu falei, na educação, na habitação e na segurança. E vocês também, na proporcional, saem com 16 vereadores, todos do PSOL? Exatamente. Pode ser, eu estou ainda tentando convencer mais 10. Podemos fechar com 26. Então, seria uma chapa completa do PSOL em Jaú? Exatamente. Completo. Muito bem, tá aí, portanto, a convenção do PSOL, né? Ele aí falando a respeito. Olha o telefone na tela, liga aqui pra gente, 36028780.
Viu, o pessoal liga, manda recado, ninguém quer falar com a gente? Não, ó, só não pode xingar, falar mal de candidatos. Lembrando, nós estamos... Ó, o Carlinho desesperado, deixa o povo falar, meu Deus do céu. E nem fala bem também. 22 horas e 30 minutos. 22 horas e 30 minutos, nós estamos ao vivo nessa cobertura especial que começou às 6h30, 15 para 7 da manhã. O pessoal da TV já trabalhando. Estamos aqui agora, de novo para vocês, a hora 22 horas, como gosta o Carlinho, e 31 minutos da noite do sábado, dia 30, o tal dia D, né? Que de dia D não teve nada, né? É C. Isso. Dia D vai ser semana que vem. Viu? Então tá aí, o presidente do PSOL é também o candidato. Tem muito o que falar, né? Era esperado que eles dobrassem com o PPL, não aconteceu. Boa sorte ao PSOL. Fizeram uma votação ali por aclamação, optaram por sair chapa pura ao invés de ir com o Cacai. Boa sorte ao PSOL. O telefone toca, ó. Telefone na tela 36028780, liga pra gente. Aí, continuando as convenções, a gente vai por ordem agora de horário, foi a do PPL, que foi a convenção... deixa eu falar pra vocês, ó, fontes seguras, mas segura mesmo, pode confiar. Não é porque é segura, não foi doutor Segura, não. Fonte segura, pode acreditar, eu tô falando pra vocês, vocês podem acreditar. Até agora, o presente momento, a presidência, né, a executiva principal ali, que pelo menos no papel responde pela presidência, o grupo que cuida do PV, não tem informação de quem é o vice do candidato Oswaldo Franceschi. A gente vai tentar agora, enquanto a gente vai assistir a matéria do PPL, tentar saber de outras fontes se alguém tem uma luz no fim do túnel. Mas não, o vice não vai ser o Lampião. Vamos lançar uma campanha, procura-se vices? Tá tem várias pessoas procurando o vice hoje. Os vices se transformaram nas peças-chave dessa eleição. Exatamente. Viu? Vamos ver. Ô, Veidson, não adianta só você me chamar no rádio. Precisa falar o que você quer, senão eu não vou saber. Vamos ver a matéria do PPL. Vamos ver. Olá, estamos no Teatro Elza Munerato, onde acaba de ser anunciada na convenção do PPL, o Partido Pátria Livre, o vereador Carlos Ramos como candidato à Prefeitura de Jaú. Boa noite, Carlos Ramos. Como que foi essa decisão colocando você na majoritária hoje? Nós amadurecemos essa ideia desde quando assumimos o partido. No mês de abril, nós fizemos o anúncio da pré-candidatura. E de lá para cá, nós trabalhamos, estudamos muito a cidade, estudamos as nossas condições e chegamos à conclusão de que o povo quer uma mudança, mas não uma mudança só da boca para fora. O povo quer uma mudança que seja na origem, que seja na raiz dos problemas. E nós decidimos não abraçar o passado, não abraçar as velhas lideranças. Essas pessoas já tiveram o seu momento, agora é hora da juventude, é hora de outras pessoas. E nós decidimos, não vamos procurar as velhas lideranças, vamos lançar a candidatura própria e vamos construir uma nova história, e é isso que nós vamos fazer. Cacai, mas a exemplo de outras convenções que aconteceram hoje, o PPL também deixa a convenção em aberto com relação ao vice. Nós jogamos de acordo com a música, de acordo com as regras do jogo. Se os nossos adversários estão fazendo isso, nós também vamos guardar para fazer uma surpresa. Você já tem o vice definido ou vocês ainda estão conversando? Não, nós já temos bem encaminhado. Claro que estamos na dependência do que os outros estão fazendo. Porque você vê, vocês acompanharam o dia inteiro. Primeira vez que eu vejo os candidatos que potencialmente o prefeito seriam os candidatos mais fortes, lançando seus candidatos e ainda não fechando a sua chapa. Então o PPL disse o seguinte, vamos esperar também, vamos fazer a nossa festa e aí, quando os outros anunciarem, nós também vamos anunciar. Ô Ramos, durante a semana, durante esse mês, você teria conversado também com o PMN e também com o PSOL, que haveria a possibilidade de compor com você até mesmo para vice-prefeito. No entanto, esses partidos hoje teriam lançado candidatos a prefeito à majoritária. Isso foi um acordo que não se cumpriu, uma conversa, ou é também uma estratégia do PPL? Não, desejo sorte a eles, que sejam bem-sucedidos, façam uma campanha limpa, uma campanha que traga propostas e no final, no dia 7 de outubro,
vamos trabalhar para vencer essas eleições e espero que eles tenham uma boa candidatura, uma boa campanha também. E eu diria que uma das reviravoltas que aconteceram nessa semana foi o partido PSB ter sido destituído e esse partido que até então estaria apoiando o candidato do PT, Rafael Agostini, passou agora para apoiá-lo. Como que fica essa situação aqui em Jaú? Veja, nós tínhamos o acordo com o PSB, o acordo foi materializado, realizado. Mas eu não quero polemizar sobre isso, eu estou tão feliz que nós estamos fazendo, o partido não tem nenhum ano de existência. Nós pegamos o partido do zero, começamos um trabalho forte e nós conseguimos montar uma chapa de candidatos a vereador com muito potencial, lançar candidato a prefeito, fazer essa festa que vocês estão acompanhando, que nunca a cidade viu uma festa dessa. Então, eu não estou com tempo, nem com disposição de pensar no que os outros fizeram, naquilo que me magoaram, nada disso. Eu vou olhar para frente e vamos disputar a eleição para ganhar. Mas como fica essa questão aqui em Jaú do PSB? Quem é o novo presidente do partido local? O PSB está conosco, fechado. O deputado Márcio França é o nosso grande parceiro. E nesse período de registro, a estadual fica como interventora até o registro. Depois nós já temos a nossa executiva. O meu pai será o presidente e nós vamos continuar a vida. E como fica, no caso, a chapa de vereadores do PPL? Nós temos um time bom, bem preparado. Como eu disse, nós tivemos, o registro do PPL saiu na terça-feira, dia 4 de outubro, quer dizer, 3 dias para vencer o prazo. E em 24 horas, nós conseguimos reunir um grupo de candidatos a vereador. Quer dizer, dentro das nossas possibilidades, nós chegamos no máximo e eu estou muito feliz com o resultado. E, candidato, o seu partido tem realizado algo diferente, inovando nas convenções, que é a convenção oficial, onde se há o registro de ata e tudo mais, e a parte festiva. Sim, nós estamos fazendo uma convenção para animar a militância. É o que eu disse, tem muitos partidos que estão se preocupando com lideranças, com empresas, com essas coisas. Nós estamos liderando com o povo, é o povo que está aqui. E o PPL vai fazer uma campanha que Jaú nunca viu. Uma campanha limpa, moderna, uma campanha que traga propostas e uma campanha tecnicamente impecável, para mostrar para essa cidade que ela merece mais. É o tema, o nome da nossa coligação. Jaú merece muito mais respeito, mais decência, mais desenvolvimento, e é isso que nós vamos fazer. Tá aí o Carlos Ramos, né, falando já, a gente colocou o prefeito para falar aí, tá falando o posicionamento do PPL. 36028780, a gente está esperando sim a sua ligação, respondendo a dona Madalena, que queria saber das casas do condomínio do Frei Galvão. Ela até deixou o telefone aqui, respondo sim, viu? O Carlinho que não deixou falar com a senhora no ar. As casas, como eu disse agora há pouco, vão ser entregues, parte delas na sexta-feira, né, que é o período ainda que o prefeito pode entregar a casa, então ele tem que fazer uso do que ele pode, né, do jeito que pode também. Ó, o João Dornelas ligou de novo, falou que o vice do Oswaldo vai ser o Cristiano Madella ou o Kiko Marcolano. Ainda falando do pessoal que está mandando abraços aqui, ó o telefone tocando. Dani Bassi, Rosana Santos, Everton Carvalho, o Galazini do Jaumais, aliás, o jaumais.com tá fazendo, .com.br, a cobertura também das eleições. Dri Prudente, quem mais aqui? Tiago Molan, Guilherme Molan, Andresa Sega, Carlos Vernier, muita gente mandando seus recados através das redes sociais. Bom, Cacai foi lá, falou, contava com o PSOL, não tem mais o PSOL, vai pegar o PSB, mas... Ele disse o seguinte, já que hoje também ninguém revelou vice, ele também não ia revelar ali, deixou a convenção dele também em aberto, então é mais um aí que a gente não tem o vice revelado. Só que depois, assim, o que a gente escutou ali era o seguinte, enquanto os outros partidos estão correndo atrás de um vice e com medo de que se anunciar o vice agora perde o apoio de outros partidos, o Carlos Ramos ele não teria esse problema. Ele já tem vice e se ele anunciar, por exemplo, o vice, ele não corre risco de perder, de repente, o apoio de outros, né? Um dos nomes ali, extraoficialmente, mas que está caindo no gosto ali, é do radialista Antenor Zago. Que seria um nome... Um nome de peso, né? Pela história. O que corre também, eu ouvi, Val, comentários, hoje eu ouvi em várias pessoas, pessoas diferentes que não se conhecem, falaram a mesma coisa. Que o Cacai está numa situação assim confortável.
As pessoas esperam que o Cacai deva fazer uma campanha muito boa, né? O Cacai é um candidato muito forte, o Cacai está bem preparado, ele se preparou o tempo todo. E então as pessoas dizem o seguinte, que o Cacai deve ter uma votação expressiva, e isso as pessoas estão dizendo, comentando, que se o Cacai tiver uma votação expressiva, mesmo que ele não entre, né, mesmo que ele não seja o candidato mais votado, isso vai servir de experiência para que daqui a 2 anos ele tente uma cadeira de deputado. Sim, mas o Cacai, o Carlos Ramos, em algumas entrevistas, ele já deixou bem claro, ele não veio para fazer um teste para deputado. Não, as pessoas não dizem que é teste, as pessoas dizem que ele vai ficar confortável de qualquer forma. Ele não está fazendo teste, não foi isso que eu quis dizer. O Cacai está entrando para brigar, mas as pessoas estão dizendo que assim, entrou, ótimo, não entrou, ótimo também para o Cacai. Então as pessoas estão pensando no Cacai já daqui para outra eleição. Eu não Muito sei, interessante. eu não sei, eu e a língua, né? Mas eu acredito que o Cacai venha para surpreender, tá? Independente de quem eu gosto, quem eu não gosto, quem eu voto, quem eu não voto, mas porque isso ninguém sabe, você sabe também, sabe porque sabe demais. Mas é assim, ó, o Oswaldo tá aí como prefeito, o Rafael vem com todas as chances e possibilidades, afinal de contas, ele perdeu por uma diferença mínima na última eleição. Porém, o Cacai aí aparece como alguém que pode correr por fora ou por dentro mesmo, né? E surpreender, quem sabe. Ele já surpreendeu na convenção. Eu estive lá e foi diferente. Por quê? Porque nas outras convenções é aquela tensão e hoje o dia foi tenso, a semana é tensa e tudo mais. Lá ele fez um modelo diferente de convenção. Reuniu ali atrás o grupo, a parte formal, oficializou, sem discurso, sem nada, foi uma coisa super tranquila. E depois foi para a festa. Na festa estavam mais de 300 pessoas dentro do teatro, com eventos de capoeira, hip hop, pagode. A Letícia Romachelli esteve lá, ela cantou o hino nacional, emocionou muitas pessoas, todo mundo que estava lá ficou emocionado porque ela é portadora de uma deficiência visual e tudo mais, mas foi uma belíssima apresentação e foi realmente assim, uma convenção show, que é diferente, todo mundo que estava lá estava cantando, aplaudindo, mas assim, sem aquela tensão, parece que foram lá realmente para um evento cultural, se confraternizar, e não essa tensão que a gente viu aí durante o dia todo, né, que até os partidos... um falatório, discurso de 3 horas, 2 horas, uma pessoa só fala 20 minutos e tudo mais, lá não aconteceu nada disso. Quem se pronunciou foi o Antenor Zago, mas assim, contando em forma de paródia, contando uma história, assim, que as pessoas ficaram querendo saber realmente o que estava acontecendo, e depois o discurso do Cacai. Então foi algo assim, diferente, uma parte mais de uma convenção que você quer ficar lá, você quer assistir o que está acontecendo. É uma atração cultural e foi isso que surpreendeu, pelo menos essa convenção. Ele encontrou uma forma, né, de levar as pessoas, de fazer com que isso ficasse atrativo. O que né? é feito nos Estados Unidos, né? Mas de qualquer jeito, é outro que também está procurando vice, né? Ele disse teoricamente. Que tem, mas não anunciou. Diz que tem, mas não anunciou, né? Olha, por ser a primeira vez, o Cacai já começou enfrentando situações difíceis, né? Veja aí a situação do PSB. Exatamente. Mas ele tá sabendo, o Cacai, ele não tá, assim, nos holofotes quando o assunto é encrenca, quando é problema, né? Ele tá costurando muito bem, quietinho ali na dele, acompanhando tudo de perto, mas de longe, né, sabendo lidar com tudo isso. E lembrando que, querendo ou não, eu acredito que para o Cacai o maior obstáculo seja o Rafael, até, nessa eleição. Nós temos duas coisas, assim, eu acho que o pessoal tá se movimentando muito agora, por quê? Porque o Rafael já tem lá o bloco dele, que é, de certa forma, uma espécie de um rolo compressor. Só que se por acaso se formaliza aí uma coligação entre PV e PSDB, o PV e o PSDB acredita-se que vai ter uma projeção grande. Com certeza. Independente de qualquer coisa, vai ser uma projeção grande, que forte, é quem realmente vai bater de frente com o Rafael. Agora, se PV sai separado, se PSDB sai separado, o Cacai pode ser quem aí vai
realmente enfrentar o Rafael Agostini. Viu? Só mudando rapidamente de assunto. Lembrando que é tudo estimativa, né, Mônica? É tudo especulação. Da nossa cabeça ainda, né? É esse que é o problema. Eu não sei o que é pior, né? Se é estimativa ou se é estimativa da nossa cabeça. Mudando de assunto rapidinho, mandar os nossos sentimentos à família do Antenor Zago. Faleceu o Amaury René, cantor de ópera conhecido. O corpo dele está sendo velado até a meia-noite de hoje no Luto Paulista e depois segue para o Rio de Janeiro, onde será enterrado. Portanto, a gente falou do Zago aqui, os nossos... Cremado, desculpe. Portanto, os nossos sentimentos à família, né? E a vida tem que seguir. Tá aí o Zago, né? Dando show de vitalidade, podendo ser o vice do PPL, tá vendo? E é uma surpresa realmente, né? Porque nós não falávamos tanto nesse nome. O Zago poderia ser vereador, desistiu de ser vereador e agora vai virar vice. Ou talvez não tenha desistido de ser vereador, talvez é justamente pensando aí nessa possibilidade de vice. Você vê que em política tudo se movimenta muito rápido. Exatamente. E agora há pouco também, às 8 horas começou, né? Um pouquinho atrasado, como todas as outras convenções, começou a convenção do PPS. A Vera esteve lá e... agora notícia exclusiva? Tá na matéria? Não tá? Eles bancando? Não? Então vamos ver a Vera lá na convenção do PPS. Lá não, aqui, foi aqui no centro da cidade. Vamos ver. Terminou há poucos instantes a convenção do PPS. Aqui do meu lado, Dr. Jamil Buchala Júnior, o presidente do partido. Dr. Jamil, na convenção de ontem do PSDB, a não leitura da ata provocou uma onda de boatos, dizendo até que aquele quadro sofreria mudanças. Hoje aqui nós ouvimos a mesma coisa que foi dito lá ontem. Está cristalizado? Eu acho que não tem a menor dúvida desta coligação. Ela foi feita, foi trabalhada, foi conversada. Não foi uma coisa que aconteceu de repente. João Sanzogo fez o anúncio na terça-feira, na imprensa. Na sexta-feira, o PSDB, por intermédio do presidente do PSDB, que fez a convenção, indicou o nome dele com o apoio dos convencionais do PSDB. Hoje o PPS fez a convenção indicando o vice do PSDB. Quer dizer, eu não vejo por que esta celeuma que se faz. Isto faz parte da política e talvez mais nesses dois partidos. Então ficou, isto, é aquilo, mas eu acho que a coisa caminha calmamente, serenamente, como foi feito, como foi combinado, e eu não vejo nada que se aconteça diferente disso. Um outro boato que também correu aí no dia de hoje foi de que à tarde haveria uma reunião entre PTB, PSDB e até PV. Essa reunião aconteceu, isso foi cogitado ou mais um boato apenas? Não é de meu conhecimento. Não é de meu conhecimento. Eu ouvi aqui durante os pronunciamentos que o governador do estado, Geraldo Alckmin, está aprovando desde o início essa candidatura. Vocês têm tido o apoio integral do governador? Eu não tenho a menor dúvida de que o governador foi consultado para que esta coligação acontecesse e deve ter dado a permissão, como nós temos informação. O PSDB, que é o partido maior, está lançando uma candidatura. Eu não consigo encontrar nada de errado nesse lançamento dessa candidatura. E o PPS teve autorização de se coligar por intermédio do seu deputado federal, Arnaldo Jardim, que isto poderia ser feito. Então, eu não acho em nenhum momento nenhum defeito ou nenhuma coisa que aparecesse no momento para que não acontecesse isso que está acontecendo. E vai acontecer serenamente, as agitações acontecem, fazem parte da política. Mas o caminho vai ser este e você pode ter certeza que será um caminho vitorioso. O PSDB e o PPS junto colocarão 34 candidatos concorrendo à vereança? Você estava presente na nossa convenção. A dificuldade, às vezes, é de confirmar um ou outro, mas praticamente estão todos confirmados, tá?
Quando você pede a documentação que vai trazer, é normal às vezes ter alguma desistência, certo? Mas o nosso quadro é de 34 vereadores. Tá aí então o PPS. Bom, portanto é o seguinte, o PPS confirma, afirma, reafirma e tudo mais, ratifica que o vice da dobradinha com o PSDB é do PPS, ou seja, seria o Zuca e o Jamil. E aí, Marias? Inclusive, o Zuca disse o seguinte, que se alguém quiser mudar isso, porque ele sabe, né, de toda a especulação que está ocorrendo aí em torno do PSDB. E o Zuca disse que se alguém quiser mudar isso, com um pé de cabra, ou seja, a força, que mostre a cara. E que ele vai assistir com serenidade se isso acontecer e vai continuar trabalhando pela cidade independente disso. Eu conversei com o Dr. Jamil e ele falou que existe, a gente estava comentando a respeito da ex-primeira-dama, Suzana Sanzovo, e ele falou que existe, inclusive, Mone, um número para ela. Ele falou que existe um número para ela, mas aquela especulação a respeito dela ser a vice do Dr. Osvaldo, ele falou que isso é infundado, mais uma vez ele ratificou. Então, até aqui, até onde a gente sabe, até hoje, é PSDB e PPS. Eles têm 34, segundo o Dr. Jamil, candidatos, né? São 11 mulheres e 23 homens. Vera, eu não vou querer queimar minha língua, entendeu? Mas eu diria o seguinte, é infundado porque não chegaram a acordo. Ele falou que nada muda. É infundado porque não se chegou a acordo, porque que tentou-se conversar assim, que conversaram, que discutiram, que ficaram até de madrugada tentando acordo, ficaram. E o Zuca está lá, ele falou que está firme de qualquer jeito. Se alguém aparecer lá com o pé de cabra forçando a barra para mudar essa situação, que para ele tudo bem, mas que dê a cara. O Cláudio falou que vão usar um forceps lá. Viu? Agora eu quero saber o seguinte, o PV diz que coligaria com o PSDB. O PSDB diz que não vai coligar, ou melhor, que não vai coligar com o PV, porque vai coligar, já coligou com o PPS. E aí? Estamos à procura de vices. Então, tudo está muito instável, porque era meio-dia, um pouco mais, meio-dia e meia talvez, eu conversei com o doutor Osvaldo Franceschi, vocês viram aí na entrevista, eu perguntei, o vice sai de onde? E ele disse, sai do PTB. Mas eu conversei ali junto. Depois disso, a Val entrevistou a Cláudia Bácaro e o Eduardo, né? E os dois disseram que nada está descartado, não é, Val? Mas eu conversei ali também na cozinha da Câmara, eles estavam ali num cafezinho antes de entrar na convenção do PV. E falei assim, Osvaldo, quem é o seu vice? Ele falou assim, estamos conversando, é do PTB, chegou a falar do PTB. Eu falei assim, viu, mas está tendo uma conversa aí que pode sair do PSDB. Ele falou assim, olha, não estou muito por dentro dessas conversas, eu acho que é meio improvável, mas está em aberto. Você vê, como dizia lá o Ulisses Guimarães, a política é como nuvem, né? Você olha, tá de um jeito, daqui a alguns minutos tá do outro. Amanhã e é isso que a gente vai tá estar vivendo. de outro. Vamos esperar. E dia 5 vai estar de outro, né? Com toda certeza. As convenções como um todo a gente encerrou. A Val tem aí uma lista das possibilidades, mais ou menos, de tempo na TV. O PT ficaria, a gente já sabe, imagina-se aí com uma média de 18, né? Uma média de 18. Rafael e Griso, que nós temos aí 12 partidos, uma média de 18 minutos mais ou menos. Temos o Osvaldo ainda à procura de um vice, já coligado com 8 partidos, vai ficar, acredita-se que uma média de 6. A gente está falando isso porque uma parte desse tempo que é especificado, por exemplo, você tem aí 10 minutos divididos pela quantidade de candidatos a prefeito. Então, como a gente não tem definido ainda quantos candidatos são, de fato, se tem desistência, pode mudar. O Osvaldo aí estaria, por enquanto, com 8 partidos, uma média de 6 minutos. O Carlos Ramos, PPL e PSB, 2 partidos, uma média de 3 minutos, acredita-se que vai fechar nisso. O Zuca e o Jamil, PSDB e PPS, 2 partidos, acredita-se em uns 4 minutos também. Tivemos hoje também, Boni, uma convenção do PMN. Isso, esquecemos de falar. Parece que é o Jesus, né, que vai ser o candidato. Tem o presidente, que é o Márcio Fusinelli, ou o Jesus de Oliveira Filho. Então, eles que já foi candidato. Disseram, né, que é um dos dois. Mas também não decidiu-se exatamente o que vai acontecer aí. Eu posso... Não posso falar. Pode, vai. Não vou falar. Não vou falar. O Boni fala ou não fala? Não, eu ia perguntar, eu ia falar que nessas alturas do campeonato eu não sei nem se salva. Não sei nem se... Vamos lá.
Beleza. O PNN não falei nome aí, de ninguém, hein? Ó, não falei nome de ninguém. Se lançar aí candidato a prefeito, deve ficar aí com 1 minuto e 60, dependendo de como ficar o negócio aí. Lauro Carlos Pacheco e Luciana Pereira, que foi o pessoal hoje aí, também ficaria com 1 minuto e 67 mais ou menos. 1 minuto e 67? Não, 2 e 7. Não, 1 minuto. Não, é 1 minuto e um pouquinho. 1 minuto e meio, um pouquinho mais de 1 minuto e meio. Tá. É que a conta lá é mais complicada. Um pouquinho mais de 1 minuto e meio. Só, tá bom, não tá? Tá bom, tá aí a estimativa dos partidos. Gente, ó, volto a dizer aqui, a partir da semana que vem, é que vai ficar difícil a gente conseguir fazer. A gente tava até com a ciência da Justiça Eleitoral já. A nossa intenção era, na edição da segunda-feira do Jornal da Câmara, fazer o sorteio na presença dos representantes dos partidos políticos que têm candidatos ao Executivo, fazer um sorteio para definir a ordem dos entrevistados. Os candidatos parece que vai... Mas assim, como a gente protocolou na Justiça que seriam os candidatos e os vice-candidatos, eu acho que a gente vai precisar analisar isso aí juridicamente segunda-feira pela manhã para ter que transferir isso aí, porque ninguém, com exceção do Rafael Agostini, volto a dizer, aproveitar o gancho do Rafael, a gente mostrou aqui alguns dos partidos que estão apoiando o Rafael, é que o PT e o PMDB fizeram a convenção antes da gente ter a ciência da Justiça Eleitoral para a realização dessa cobertura. Então, assim, todo o espaço vai ser dado igualmente para todos os partidos. Eu volto a dizer, é difícil acreditar, né, que nós estamos aqui numa emissora política, falando sobre política, com o Bozo aqui, brincando com tudo, né? Que nem o Cláudio falou, que eu não acabo a eleição sem 3 processos, pelo menos. 3 é pouco se for analisar, viu, Cláudio? Mas assim, ó, a gente vai fazer o que puder e o que não puder para manter essa linha de dar o mesmo espaço a todos. Então, eu volto a dizer aqui, e até não é elogiando, mas assim, até o momento, a única coligação estruturada, pronta, redondinha, funcionando, é a liderada pelo PT, PMDB, do Rafael Agostini e do Griso como vice, né? O que vai acontecer nessa semana, eu acho que ninguém sabe. Tá aí, ainda existem grandes dúvidas, porque uma parte do PV fala que é o PSDB e... Rodrigo, e há que se considerar também que toda essa indecisão, essa loucura que está essa semana, foi justamente porque o PT saiu na frente, lançou aí essa espécie de rolo compressor, então tá todo mundo sabendo que tá forte e tem que procurar, eles querem encontrar uma maneira de como chegar em posição de igualdade. Então é realmente o fato justamente do Rafael ter saído na frente que está gerando daí também toda essa movimentação de bastidor agora, né? Aí o meu comentário em relação a esse todo é o seguinte, até o Diego tá aí, eu lembrei dele na hora que ia falar. Ninguém quer, com exceção do grupo do Rafael, ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer perder a fatia do bolo, ninguém quer abrir mão de nada. Simplesmente querem passar na frente desse grupo que está organizado. Então, né? Aí corre o risco de passar para trás. É o que vai acontecer. É perigoso. Viu? Pessoal, seguinte, ó, 11 horas da noite, 23 horas... 11 horas da noite desse sábado, dia 30 de junho. Eu vou agradecer demais, eu vou agradecer vocês o resto da vida pela companhia de vocês o dia todo aqui com a gente, nessa edição especial. Eu nunca vi tanta gente mandando recado no Facebook, tanto da TV como no meu, ligando. A gente vai tornar isso mais frequente, né, essas participações via telefone, via Facebook, afinal de contas a gente tem tudo isso aí à disposição. Eu queria agradecer a vocês pela confiança no nosso trabalho, né, no trabalho de toda a equipe aqui da TV. Vou pedir de novo para vocês prestarem atenção nos créditos finais, porque é o pessoal que realmente trabalhou e não vão achando que tem um monte aqui não, ó. Eu vou dar nome. Aqui nós temos o Beto, o Cláudio, o Veidson tá aqui, o Carlinho tá aqui, o Diego, a Vera, a Val e eu. Toda essa pequena, enorme equipe fazendo tudo o que a gente fez durante o dia todo para levar para você as melhores notícias, as informações precisas e quase que em tempo real, né? A hora que acabava de acontecer, 10, 15 minutos já estavam no ar. E então, de verdade, agradecer também, não posso deixar de agradecer ao presidente da Câmara, ao Lampião, que
brincadeiras à parte que eu tenho pessoalmente com ele, acreditou no trabalho de cada um daqui, e eu acho que o que está acontecendo nesse momento é uma prova do que o que eu falo é verdade. Sim, hoje a TV Câmara tem os melhores profissionais da região e não adianta querer mudar, querer falar o contrário. A gente mostrou isso, a gente vem mostrando isso, e o que aconteceu hoje em relação às eleições é para se ter uma noção, para se dar uma ideia do que a gente pretende fazer na cobertura das eleições deste ano. Então, aqui publicamente agradeço a vocês de casa, ao presidente da Câmara por ter apoiado, liberado a Justiça Eleitoral, e aqui esse pessoal sensacional que deu sangue hoje para levar tudo isso para vocês. Vera, Val, muito obrigado. Valeu, a gente que agradece a companhia de todos vocês aí. Realmente a nossa intenção é essa, é uma TV política sim, mas não é uma TV, não é um programa partidário. Então a nossa intenção realmente é estar comentando, tentando fazer com que você do outro lado aí tenha informações para formar a sua opinião. A gente não está formando a opinião de ninguém, a gente está passando informações para que você tenha a sua opinião. Eu até no texto que eu escrevi para mandar para a imprensa, né, aliás, agradecer aos veículos de comunicação que ajudaram a gente na divulgação, o Comércio do Jaú, o Jornal da Cidade, o Jaú Mais, aí tem os que gostam da gente, mas não divulgam porque não gostam de quem criou, aí eu estou me referindo ao Teixeira, que também de uma certa maneira colaborou com isso, obrigado ao Teixeira. Aos veículos de comunicação como um todo, ao Jornal Gente, que divulgaram essa cobertura especial da TV Câmara, e dizer, eu estava hoje falando isso para o João Guilherme do Comércio, a gente pretende ainda realizar um debate, 2 debates na verdade aqui na TV Câmara, com todos os candidatos, vai ser um negócio complexo de se fazer, mas a nossa intenção é juntar todos os veículos de comunicação da cidade, todo mundo participar da elaboração, do desenvolvimento, da realização desse... Isso é coisa que a gente vai conversando com o tempo, mas voltando ao que eu escrevi no texto. É assim, ó, é levar informação para quem já entende de política e politizar quem precisa aprender, né? Porque o povo, de uma maneira geral, a população, precisa saber entender o que é que está acontecendo na cidade, né? E muitas vezes, assim, sem saber o que mais ou menos corre nos bastidores, não tem como formar opinião, como saber realmente o que está acontecendo, né? E falando aí nessa junção aí também dos demais veículos, hoje, de certa forma, assim, já informalmente, já aconteceu um pouquinho disso, não houve, hoje, eu acredito, assim, que aquela coisa de vou guardar a informação para mim. Então, não, é verdade. Vários veículos, nós trocamos informações, tá acontecendo isso aqui, isso aqui, ali. Então, já foi uma interação muito boa que a gente espera, né, que aconteça daqui para frente também. Vez ou outra eu brigo aí com o comércio, assim né, mesmo. Não sei o quê, mas é porque eu gosto, eu sou briguento mesmo, mas tem coisa que não precisa levar a sério. Quando é sério, eu falo. Vera, muito obrigado, viu? E parabéns pela sua primeira grande cobertura, né, Vera Almeida? Não tem de que, Boni. Eu que agradeço pela oportunidade de poder trabalhar. E eu quero dizer que a gente está aqui desde as 6h30 da manhã. Eu estou muito cansado, os outros também estão, mas nós estamos muito, muito satisfeitos, muito felizes de ter feito esse trabalho, de ter levado essas informações para as pessoas. Foi muito gratificante, foi cansativo, mas valeu a pena. Pode fazer de novo que a gente enquanto eu agradeço a última vez, 36028780, se ligarem aqui agora falando que sai até às 11h59 o nome do vice do PV, a gente fica no ar, hein? Pessoal, de verdade, muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente hoje. 11h05, 23h05. A gente está terminando por aqui essa cobertura especial que, graças a Deus e a vocês, marcou história mais uma vez na recém-criada TV Câmara. Uma ótima noite, um bom domingo. Cuidem-se, divirtam-se e até segunda-feira no Jornal da Câmara, às 11h30 da manhã. Tchau, presta atenção nos créditos, hein? Tchau.